Olá, bem-vindos a mais um Conexão Tanino, o podcast para quem gosta e para quem não gosta de vinho, porque o que nos interessa aqui é a conexão que o vinho gera e as experiências que os nossos convidados têm para nos contar. Eu sou o Ronaldo Galo. Eu sou o André Gaiofato. E eu já vou começar com uma crítica aqui para o André Gaiofato, que me disse, depois de quase um ano de podcast, que o nosso slogan não é bom, porque todo mundo que assiste o podcast obviamente gosta de vinho. Então, você que não bebe vinho ou que, enfim, não é fã da enogastronomia, mas gosta do podcast, manda uma mensagem dizendo para o André Gaiofato que ele está errado, que o nosso slogan, o nosso bordão é bom e que nós atraímos as pessoas que gostam e que não gostam de vinho porque a experiência que as pessoas, as histórias que as pessoas têm para contar é o que nos atrai, viu, André? Você vai cair do cavalo, André Gaiofato. Tá bom, vamos ver, hein? Vamos ver as mensagens. Vou ficar Mande esperto. mensagens criticando o André Gaiofato, dizendo: eu não sou muito fã de vinho e adoro vocês. Aí, especialmente o Ronaldo Galo. Vai ter uma avalanche aí. Quero ver. Vamos ver, estou contando com vocês, hein? Pessoal, antes de você apresentar o nosso convidado, André Gaiofato, não sei se você percebeu que o nosso parceiro hoje exagerou. Paz do céu. Mais uma vez, a gente tem a oportunidade da parceria, porque isso é uma oportunidade para a gente degustar os produtos do Rafu. Para nós e para os nossos convidados, sempre é uma oportunidade. Bem legal. Então, mais uma vez, a gente tem o prazer de receber. Vale mais o... E é bom mesmo. As esfirras do Rafu do que a minha filmagem aqui. A gente tem o prazer de receber mais uma vez para degustação os produtos do restaurante Rafu. Como vocês sabem, o restaurante Rafu, mais de 60 anos no mercado, oferece as delícias da culinária árabe em 3 endereços. Na 25 de março, no Ibirapuera, e o terceiro na Brigadeiro. Onde eu posso encontrar esses endereços? Aqui, ó, o André já colocou. Se você quiser encontrar esses endereços não aqui no podcast, é só lembrar que é www.rafu.com.br. Os telefones também estão lá do Rafu. Obviamente você encontra o Rafu nas inúmeras plataformas de delivery. Os produtos do Rafu são artesanais, eles não usam conservantes, nada viu, de André? conservantes, nada. Os produtos, os ingredientes são selecionados e elaborados para preservar o verdadeiro sabor da culinária. Tem um pessoal reclamando, árabe. Inclusive, Ronaldo, que eu não paro de comer nos programas aqui, cara. Tudo isso faz do Rafu, saco. dos salgados do Rafu, os mais queridos de São Paulo. E nós, como vocês sabem, adoramos o Rafu. Obrigado, Rafu, obrigado, um beijo pro Ricardo e pra Evelyn. Apresento o nosso convidado. Ele vai me sacanear, tá vendo? Exatamente. Só porque eu coloquei esfirra, tá vendo? Vai lá. Já engoli. Como vocês sabem, vamos falar rápido aqui. Quem não cola não sai da escola. Então eu trouxe a minha cola pra falar desse cara. Que o nosso convidado de hoje é um cara unânime no mundo do vinho. Um dos caras mais simpáticos e conhece muito do mundo do vinho. Ele é dedicado a difundir a cultura e a boa gastronomia do vinho e o serviço de excelência. Começou a despertar o interesse pelo vinho lá atrás, com a família. Tem uma história do avô, uma história da mãe, mas vamos ver se ele conta aqui, se vai dar tempo de ele contar a história aqui. E ele seguiu o método tradicional, ou seja, foi para a faculdade, se formou... E aí ele se formou sommelier? Não se formou sommelier. Ele foi estudar administração de empresas com exterior, lá na Metodista. E aí ele foi trabalhar no mundo corporativo. Como todo mundo aí, enfim, se forma, foi para o mundo corporativo e fez uma carreira de sucesso. Foi gestor de empresa, de multinacional. Trabalhou lá com tecnologia, com informação, com impressão eletrônica. Ou seja, carreira de sucesso. E aí ele estava lá num processo de orientação psicoprofissional e descobriu lá o seu caminho no mundo do vinho. Fez o processo e está tudo certo. E aí sim, ele se formou sommelier pela ABS, Associação Brasileira de Sommelier, onde teve várias certificações. Eu não sei se fala ASI ou se fala ASI, né? Que é a Associação Sommelier Internacional. Certificação 1. Tem certificação pela ABS Brasil, aquele PIN 35, né? É W7 nível 3, ou seja, o cara é fera pra caramba. Ele é Certified Port Education IVDP, que é certificado para profissional e educação de vinhos do Porto, especialista em vinhos Jerez, inclusive
Estamos gravando em novembro. Agora é novembro? É novembro, exatamente. Não, eu já estava pensando em dezembro. E tivemos a Sherry Week, né? A Semana do Jerez, semana passada, se eu não me engano. Uma semaninha só. Uma semaninha só. É isso aí. Enfim, ele especialista em vinhos Jerez e do Conselho Regulador de Jerez, hein? E especialista em vinhos brasileiros também. Cara, a lista aqui é grande do currículo, viu? O cara já foi campeão no concurso Melhor Sommelier de Vinhos Espanhóis em 2016 pela ABS São Paulo e Sex Embaixada da Espanha. Foi finalista do concurso Melhor Sommelier do Alentejo em Portugal. Vai acontecer. E já foi... vai acontecer, é verdade. E já foi... sommelier de alguns grupos, o Grupo Nino, importadora Wine Brands, entre outros. Atualmente, ele é o head sommelier da importadora inglesa Beckerman, é diretor executivo e professor da Associação Brasileira de Sommelier, ABS, e agora vai disputar a final do melhor sommelier do Brasil, e a prova será realizada agora no dia 25 de novembro no Hotel Ritz Lagoa da Anta, lá em Maceió. Bom... Muita coisa, né? Pesquisou bem, hein? E no futebol, o cara disse que não torce mais, tá desapontado com o futebol. Vamos entender qual que é o problema do futebol. Mas na música o cara curte rock dos anos 80, MPB, Big Bands. Seja muito bem-vindo. O sommelier mais carismático do Brasil, José Eduardo Pereira Barbosa, vulgo Zé Eduardo. Obrigado, André. Obrigado, Ronaldo, pelo convite. Edu. Era isso mesmo ou não? É isso mesmo, tá certinho. A gente não está muito acostumado a ouvir falar de nós mesmos, né? E isso às vezes causa uma certa... Fica um pouco encabulado e tal. Mas nós vamos levar essa conversa aí como os bons amigos que somos. Ele tá puxando bem seu saco aqui, então você pode ficar tranquilo que não vai... Só uma coisa que eu quis falar, que você apresentou aqui o seu patrocinador, Rafu, se eu bem me lembro, ele fica perto do Parque Dom Pedro, na 25 de março. Fica ali perto. Fica. A loja original lá. Meu avô me levou nessa loja para comer. A gente ia mensalmente lá para aquela região e um dos passeios que a gente fazia era comer esfirra naquela região. Legal, e era nessa lojinha aqui. Cara, que legal. Então já tem uma conexão anterior aí. A conexão. Na verdade, a primeira loja do Rafu chamava Kit Kat. Tá certo, verdade, chamava Kit Ricardo? Kat. Depois você me corrige se eu estiver enganado. E aí depois abriu a segunda loja, que dá início aí. Qual a idade mesmo deles? 60 anos. 60 anos. Então, é isso aí. É isso mesmo, 60 porque eu tô falando da década de... final da década de 70. Já tava lá, com certeza. É isso. Que legal. Muito bom. Deixa eu falar, obrigado mais uma vez pela sua participação, Zé Edu. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje nós temos o quadro Pergunte a Sommelier. Temos hoje? Temos, com perguntas Opa! minha e sua, Opa! e dos nossos ouvintes, telespectadores. Quem vai participar do quadro Pergunte a Sommelier é a sommelier Rosângela Caimbo. Daqui a pouquinho ela já está fazendo o serviço do vinho pra gente, daqui a pouquinho ela senta à mesa conosco e vai responder a pergunta que vocês enviaram para ela. E ela vai contar um pouco sobre ela, quem é ela, jornalista, sommelier, exatamente. Rapaz. A Rosângela tem história também, por isso que a gente precisa... E boníssimas histórias para contar. Boa. Muito bom. Zé Edu, uma das primeiras perguntas que a gente faz, ou a primeira pergunta que a gente faz para os nossos convidados aqui, é para que eles façam uma indicação de livro. Tá, Você boa. teria alguma indicação de livro para indicar para a gente? Tenho sim. De verdade, eu tenho lido menos do que eu gostaria recentemente, mas o livro que mais me impactou nesse último ano é um livro chamado Escravidão, do Laurentino Gomes, que ele conta, desde a África até a colonização, toda a história da escravidão no mundo, e em especial no Brasil. É um relato, fotos, gravuras, documentos históricos. É um livro que mexe bastante com a gente pela riqueza de detalhes, como se procedeu esse processo no mundo que nós conhecemos bem. Eu recomendo a leitura, Legal. Mas tem que estar preparado, porque é bastante intenso. É pesado. É intenso. Você começa a pensar naquilo e você fala, puxa, são coisas muito, muito difíceis de você admitir hoje. Não é? Mas que é nossa história. Sim. E a gente precisa entender a história para mudá-la no futuro. Não é? Fazer as transformações que nós precisamos hoje. E é por isso mesmo que eu recomendo a leitura. Se todo mundo ler um pouquinho desse livro, a gente vai ter uma mudança bastante importante na nossa sociedade nos próximos anos.
Bom, Muito sua indicação bom. vem bem a calhar. Hoje é dia 16 de novembro, nós estamos gravando dia 16 de novembro, ou seja, estamos às vésperas do Dia da Consciência Negra, Sim. que será Exatamente. agora na próxima segunda. A gente vai bater um papo com você ainda sobre isso, mas um pouquinho mais para o final, porque agora eu queria saber um pouquinho da sua história. Legal. A gente sempre faz uma pergunta aqui que é para o nosso convidado, que é qual que é a conexão dele com o vinho. O André já leu aqui o seu extenso currículo, quer dizer, né, a mini bio, que já é extenso desse jeito, e a gente já observou que você tinha outra profissão, Sim, e verdade. aí você migrou para o mundo do vinho. Então Verdade. eu gostaria de saber qual foi o start, o que te despertou para se movimentar e se tornar um profissional do mundo da enogastronomia. Legal. Como eu falei já em bate-papo com vocês, sommelier é a minha segunda profissão. A primeira eu trabalhava no mercado corporativo, tudo mais, e depois de um certo tempo começou a faltar aquele incentivo, aquela vontade de você acordar pela segunda de manhã, sabe, e falar vou trabalhar. Começou a faltar isso. E eu decidi mudar de profissão, decidi mudar de atividade, e aí acabei me deparando com algumas indicações para a área de enogastronomia. E como eu já tinha ligações anteriores, gostava do mundo do vinho, falei, é isso aqui. Pesquisei bastante, tanto as escolas no Brasil, fora do Brasil, o mercado, vi tudo o que era possível para a próxima carreira. E eu enxerguei aqui, nesta carreira, uma possibilidade de um período longo, muito vivo e muito desafiador, com uma coisa que eu gostava muito, que era participar da vida das pessoas em momentos de compensação, de festa, de realização. Então, eu deixaria de ser um profissional que levaria uma solução que muitas vezes não era nem desejada pelas empresas, para ser alguém que era esperado, alguém que era desejado, alguém que queria, né, queríamos estar juntos. E isso me faz uma grande diferença até hoje. O único arrependimento é ter demorado tanto tempo para perceber isso e não ter mudado de profissão antes. Claro que aí voltei a estudar, fiz um ano e meio sabático para mergulhar de verdade no estudo em relação à sommelier, e isso foi muito importante para mim, para o meu sucesso, para conseguir encurtar o tempo de maturação do começo do estudo até estar introduzido no mercado. Foi muito importante. Eu estudava 10, 12 horas por dia e treinava todo o tempo. Então foi um ano e meio muito intenso. E, claro, o curso demorou 2 anos e meio, mas 2 anos no meu caso, porque eu fiz 2 módulos juntos. Então, malucão. Me fala uma coisa, só aproveitar isso aí. O que o Zé Eduardo falaria, o Zé Eduardo de hoje, falaria para o Zé Eduardo lá, quando começou lá atrás? Exatamente isso. Começasse mais cedo. Começasse, sei lá, fazer a transição de carreira um pouco mais prévia. Acho que eu demorei demais, ainda acreditando que poderia ter um mercado mais desafiador, mais compensador, em todos os aspectos. Eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando mesmo de desafio pessoal, de prazer, de você perceber que você contribui de alguma forma para a vida das pessoas. Então, eu queria ter essa sensação mais presente. Então, eu teria o único recado: começa mais cedo. Vai pro outro lado. Não espera a segunda-feira, né? Porque toda segunda-feira, eu imagino que deve ter tido aquela... Você está no domingo, aí no dia seguinte você vai trabalhar, aí quando você chega na segunda-feira, acorda, você fala, ai meu Deus, tem que ir pro escritório, tem que ir não sei o que. Aí você começa a perceber que alguma coisa não está bem. Não. Alguma coisa não está bem. Se ficar batendo na mesa aqui, o diretor vai dar um puxão. Vocês vão ficar bravos comigo? Não fica bravo não. A única coisa que ele avisou foi não bata a mão na mesa. Descendente de italiano, fala com as mãos. Hoje o nosso diretor é Felipe, que conta com a assistência da nossa querida e simpaticíssima Daniela. Zé Edu, você também é diretor da ABS, que é uma formadora de profissionais. Exato. Mas não só formadora de profissionais. Eu mesmo fiz 2 cursos da ABS e eu não sou um sommelier, né? Eu nunca fiz um curso de sommelier. Eu fiz cursos, o avançado e o básico lá da ABS. Então eu vou dividir a pergunta em 2 fases, né? Qual a importância da ABS no que diz respeito a gerar o conhecimento a respeito do mundo da enogastronomia para não profissionais? O cara é igual
eu, por Um exemplo. apaixonado Que... por Enófilo, Exatamente. o cara os que é apaixonados por apaixonado legal. por vinho. Porque são vários os cursos, né? Claro, a ABS está claro. sempre... Então, assim, qual que é a importância dessa primeira Antes fase? de começar a Primeira estudar, parte da pergunta, desculpa. eu pesquisei bastante a respeito das escolas que tinham no Brasil e até fora do Brasil. E entendi que a ABS, para o meu caso, era a melhor opção. Em termos de formato, de conteúdo, eu vi o currículo todo e fui estudar. É claro que depois de algum tempo formado, eu percebi que... E fui fazer outros cursos. E que realmente hoje, no Brasil, o melhor curso de formação profissional é o da ABS. Mas, como você falou, não é somente para profissionais. Isso. Tem curso de iniciação no mundo do vinho, tem curso de charuto, curso de bartender, degustação, tem uma série de outros cursos que as pessoas estão livres para fazer. E é uma associação que tem aqui em São Paulo quase 35 anos. Portanto, uma história muito longa, muito positiva. É uma associação saudável. Como qualquer outra associação tem lá as suas dificuldades, seus problemas, mas de longe é a melhor que nós temos no Brasil. De longe. Não temos outro grupo tão forte em termos de qualitativos, quantitativos, preocupação com o aluno, com o conteúdo, como tem na ABS. Então, mesmo que você não seja um profissional, queira só degustar vinhos, vá para a ABS também. Tá. E agora a segunda fase a segunda parte da pergunta é: como se dá o processo de formação de um profissional do mercado do vinho, do sommelier? Tem algumas possibilidades. Se você vai, sua carreira está orientada para trabalhar no salão, no restaurante, no hotel, no serviço de vinhos, eu recomendo que você faça a ABS. Mas hoje nós temos o sommelier que pode atuar em várias outras atividades, não somente no restaurante ou no hotel. Isso é legal para esclarecer para o pessoal. Exatamente. Tem muita gente que não sabe, né? Acho que o sommelier é só o cara que está ali no... Não, o sommelier Que é o hoje seu caso, né? não é um abridor de garrafas, não é um cara que vai lá, só abrir garrafa e servir. Mesmo no restaurante, tem uma série de atividades muito importantes. Ele é o gestor de líquidos e bebidas do restaurante, desde a água até o cafezinho final ou digestivo, passando por vinho, destilado, chá, drinks, tudo. Tudo que é bebida do restaurante, o sommelier é responsável pela compra, recebimento, armazenamento, serviço. Ele tem que ser um homem de negócio, mulher ou homem de negócios, né? Tem que... Não, isso é extremamente interessante porque muitas pessoas, a gente vê, tem muitos seguidores que falam pra gente, enfim, que eles estão agora entendendo um pouco do mundo do vinho, principalmente do sommelier, que a associação do sommelier com vinho sommelier é o cara do vinho, o cara do vinho, o cara do vinho. Não. É como você está falando agora. É uma gama de líquidos, Se você só né? conhece de vinho, você não é sommelier. Exatamente. Sommelier tem que conhecer de cerveja, de cachaça, de brandy, de whisky, de saquê, de chá, café, chocolate, pão, queijo. Muito de harmonização, muito, mas muito mesmo, porque esse é o ponto mais alto do trabalho do sommelier dentro do restaurante, não é? Então... não dá para falar, sou sommelier de cachaça. Ok, só vai entender cachaça, mas não é um sommelier. É um especialista em cachaça. Né? Ou de cerveja, não importa. A palavra sommelier é aquela pessoa que entende de todas as bebidas e que faz a gestão dessas bebidas no estabelecimento comercial. Seja restaurante, hotel ou qualquer outro que venda e faça serviço de vinhos. Interessante, só aproveitar o gancho que você falou disso. Eu vi um post seu que até você começa o post no Instagram falando que pode ser um assunto polêmico. Você recebeu uma indicação, enfim, alguém entrou em contato com você. Sim. Você falou assim, eu queria uma indicação de um sommelier, maître e tal. Eu falei assim, mas peraí, são coisas diferentes, né? Você não quer contratar um engenheiro e o arquiteto ao mesmo tempo? Fala um pouco Na verdade, disso. foi uma provocação que eu fiz, porque naquela mesma semana eu recebi 2 solicitações para indicação de profissional. E o pedido era um maître sommelier ou sommelier maître. E aí eu estava querendo discutir que as pessoas que estavam contratando os profissionais e quem estava trabalhando pensassem a respeito. Porque a sommelierie é uma atividade muito importante. E a metria também é muito importante. Só que são coisas diferentes. O maître é aquela pessoa que vai receber o cliente, entende o que ele gosta, coloca na mesa correta, cuida desse cliente, indica os pratos, sabe o prato que ele gosta. Né? Então tem um cuidado com o cliente em relação à hospitalidade dele no restaurante, no hotel. O sommelier tem outra função.
não é? Ele vai também acolher esse cliente, mas vai ser muito mais preocupado da experiência gastronômica que ele vai ter ali. Não é? Se ele vai receber o vinho na temperatura correta, ou outra bebida, se vai harmonizar com o prato. Isso no salão. Não é? Então, eu fiz até a provocação. Falei, alguém contrata um engenheiro / arquiteto? Né? Claro que são funções muito combinadas, elas estão umbilicalmente conectadas, né? Mas são funções diferentes. E eu até digo, não há num local de alto nível, em trabalho contínuo, longo período, em alto nível, que uma pessoa só consiga fazer as duas funções. Por um período curto, 2 dias, um mês, umas férias, ok. Mas ad eterno, né? Não tem condições. É muito complicado. Então, é uma tendência de alguns estabelecimentos porque querem economizar, querem contratar uma pessoa para fazer 2 funções. Né? Então, isso é deletério para a função, deletério para o trabalho, deletério para o estabelecimento. E a gente sofre muito com isso. Você vai em vários bons restaurantes e não tem sommelier. Não tem. É verdade. Não tem. E aí você começa a perceber os buracos que tem ali no serviço e tal. Mas, enquanto a gente não exigir um serviço mais elevado, esse quadro não muda. E ali o meu post foi uma provocação mesmo. Entendi. Perfeito. Vamos falar da nossa dinâmica? Vamos, mas antes, sabe o que eu queria? Queria que vocês me dessem licença, porque eu queria mandar um beijo especial para a família do nosso irmão Douglas Ron Sakamoto. Com certeza. Douglas, Van, um beijo muito especial para vocês. Estamos todos com vocês muito em breve aí para festejar a vida. Celebrar. Celebrar a vida. Antes da gente falar de qual que é a dinâmica do vinho, sabe, eu queria só dar uma encaixada, já que a gente está falando, né, do desenvolvimento da profissão, etc. Então, você falou o que o André complementou aqui ainda, como que se dá a formação do profissional sommelier. Ok. Se formou. O que esse profissional ele vai esperar do mercado? Né? Como que o mercado acolhe esses profissionais depois de formados? E nós estamos falando de um mercado em ascensão? Ou nós estamos falando de um mercado em estabilidade? Como que... Aqui no Brasil nós temos pouquíssimo tempo do reconhecimento da profissão. Né? Anteriormente se classificava como garçom, como gerente, como maître. Recentemente a gente teve a profissão regulamentada. Então ainda é um mercado em desenvolvimento. Tem muita coisa para fazer, as pessoas precisam entender muito bem o que o sommelier faz. Interessante. De fato, ainda a quantidade de profissionais atuantes em restaurantes, em hotéis, ainda é muito pequena. Né? Por uma série de questões do próprio mercado, mas eu percebo que hoje o sommelier, como eu falei antes, ele pode exercer outras funções. Ele pode trabalhar para uma loja especializada de bebidas, fazer a curadoria, né, dessa loja, organizar as promoções, fazer a parte de comercial, treinar a equipe de vendas. Então, isso no front de loja. Também pode trabalhar para importadoras, que é o meu caso. Né? Minha responsabilidade hoje são os produtos da empresa. Então, fazer conexão com o produtor, selecionar os rótulos, garantir que eles cheguem bem para o Brasil, treinar a equipe comercial, gerar conteúdo para as redes e para treinamentos, fazer a educação de vinhos para os nossos funcionários e para os clientes. Tem também as consultorias. Você tem vários pequenos estabelecimentos que não podem contratar 100% um profissional. Então, você pode, de forma autônoma, trabalhar para 10, para 15 estabelecimentos comerciais. Então, é um consultor. Também pode fazer um trabalho de enoturismo. Eu acho que esse é um dos mercados mais ávidos hoje por bons profissionais, que é o receptivo do turista dentro da vinícola. Vai receber esse turista, mostrar as instalações, contar a história, fazer degustações dirigidas, jantares, almoços, receber grupos. Isso no Brasil e fora. Nós temos colegas da ABS que estão em Portugal, estão na França, estão no Chile. Né? A gente fala de países próximos aqui, o Chile e a Argentina fazem muito bem isso de coisa que você está falando no enoturismo. E tem, inclusive, vários brasileiros trabalhando por lá. É um mercado que, na minha opinião, tem um mercado gigantesco ali para frente, para crescer. Olha a dica aí, só aqui, dica. Só aqui em São Paulo, aqui na
Serra da Mantiqueira? Da Mantiqueira, nós temos 80 projetos em Olha desenvolvimento, tanto do lado paulista quanto do lado mineiro. E esses lugares vão precisar de gente qualificada para poder receber, para poder mostrar os vinhos, degustar. Então, acho que esse é um filão bastante importante para os sommeliers. Claro, tem, evidentemente, os restaurantes, né? E, evidentemente, a parte de educação, como eu faço também lá na BS e tal, que é ajudar a formar os próximos sommeliers. Legal. E também ajudar a formar os próximos consumidores. Isso. Não é? As pessoas que vão buscar vinhos melhores, querem comprar melhor, entender um pouco mais sobre bebidas. Então, essas pessoas também recebem informação. Perfeito. Também é o meu trabalho. Não é? Não é doutrinação, é informação. Quando a gente tiver consumidores mais exigentes, mais qualificados, certamente o mercado vai pedir gente mais preparada também. Eu acho que agora você acabou complementando aquela pergunta que eu fiz anteriormente, né, da importância da ABS enquanto gerador de conhecimento para as pessoas que não estão interessadas em se desenvolver profissionalmente e para as pessoas que estão interessadas em se desenvolver profissionalmente. Agora, se você disse que o mercado do vinho no Brasil ele está em desenvolvimento, quando mais o enoturismo, né? Sim. Concordo com você, uma explosão, né, agora de novas vinícolas no Brasil, fazendo excelentes trabalhos e elas nascem já com essa perspectiva de abordar também o enoturismo, que é uma delícia, né, pessoal? A gente tem a oportunidade de conhecer. E nem só as novas, as vinícolas tradicionais que não faziam estão perdendo o nicho, várias delas estão abrindo. Ou se reformulando, exatamente, né? Perfeito. Exatamente. Aqui no Brasil a gente tem um consumo muito pequeno ainda de vinhos. Quem consome, consome bem. Mas tem uma massa gigantesca de pessoas que não consomem nada de vinho. A média nossa são 2 litros per capita. Né? Por ano? Por ano. Ou seja, 2 litros por ano. Exatamente. É o que você tomou por ano. Ontem. Rapaz, eu acho que eu estou tomando pelo estado de São Paulo inteiro já. Graças a Deus nós fazemos o balanceamento disso daí. Mas imagina se nós tivermos a população adulta, né, acima de 18 até os seus 80 anos, ou até mais, não importa, tomando mais um copo de vinho por ano. Mais um copinho só. A gente explode de vender vinhos. É verdade. E só, a gente está falando de beber, eu e o André, a gente brincou aqui, a gente vai falar de consumo consciente, já falamos em outros episódios, mas daqui a pouquinho, porque mais um gancho com relação ainda à profissão do sommelier. Quais são os diferenciais que você acredita que qualificam um bom sommelier? O que ele pode carregar para se destacar no mundo competitivo, como você disse, informação? Quais são os diferenciais que você destacaria? Tem várias qualidades que são basilares para o sucesso de um sommelier. Claro, conhecimento técnico é fundamental, sem isso você não evolui nem um passo para frente. Tem também a capacidade de negociação, ser um bom negociador, saber comprar bem, saber vender bem, né? Tanto as ideias quanto os produtos. Mas eu acho que o mais importante que unifica os bons profissionais é a empatia e a capacidade de comunicação adequada para cada público. Perfeito. Então, eu até falo isso para os alunos da formação. Nós passamos aqui 2 anos e meio estudando, lendo, degustando, acumulando conhecimento para só uma função final. É conseguir transformar todo esse conhecimento numa forma simples e fácil do nosso cliente entender. Não adianta você acumular conhecimento e ficar com o nariz empinado, ou só falar termos técnicos, se a pessoa que está querendo um pouco de diversão, um pouco de entretenimento, uma experiência gastronômica, ela não tem que saber de conversão malolática, de autólise, nada disso. Nada disso. Ela tem que saber, olha, o vinho tem um aroma de pão, de brioche. É bem legal, prova aqui. Então, é transformar tudo aquilo que a gente estudou, que a gente se preparou, num formato adequado para quem que vai receber essa informação. Eu acho que esse é o maior desafio de todos. Simplicidade e humildade. Mas me fala uma coisa, você falou aí que uma das habilidades, né, é a parte de comunicação. Sim. Então me conta, se você fosse um cara lá da linha de frente, você está Ainda sou, tá? Quando eu falo linha de frente, sei lá, você está num evento, você está num restaurante e dá um problema ali. Com a rolha, enfim, qualquer problema. Tá bom. Como que esse cara faz? Conta aí.
Claro que a experiência ajuda bastante. E a experiência de vida, estou falando, né? Não só a técnica. Tá. Mas, na minha experiência, por exemplo, tá no salão, tá trabalhando, atendendo um cliente, não importa qual é o evento. E vai dar algum problema. Sempre é possível. Vai dar M, vai dar uma M e vai tal. dar mesmo. E você tem que entender que aquilo faz parte do trabalho. O mais importante é não se vai ou não dar problema, é como você reage a esse problema. Não é? E eu sempre digo para os alunos, né? Pode estar pegando fogo no mundo, não é? Quebrou uma rolha, você dá um sorriso para o cliente, né? Aquele sorriso, né? Simpático, bacana. Fala, olha, a rolha está um pouquinho mais difícil de sair, mas eu vou dar um tratamento especial para sua garrafa. O senhor me permite fazer uma transferência para um decanter? O senhor vai aproveitar melhor o seu vinho, coisa e tal. E Tem que ter finaliza ali a abertura, pode até cair um pouquinho de pedaços de rolha no vinho do cliente, você vai filtrar aquilo com o acessório correto e tudo mais. Mas é manter uma postura amistosa. Eu vejo muitos colegas com uma cara sisuda, fechada. Como é que você vai atender bem alguém com uma cara de poucos amigos? Já começa errado, né? Não é legal. Então você tem que ter presença de espírito para entender que a sua função ali é servir um cliente. É transformar a experiência gastronômica dele num grande evento. Não é? Então você é responsável por pegar essa pessoa, transformar um almoço comum, um jantar comum, numa grande experiência. Você já teve alguma? Já aconteceu com você? Várias? monte. Teve um convidado monte. nosso aqui que estava servindo, acho que foi o Gabriel Raeli. É o Gabriel Raeli. Foi servir, era o Amaury Júnior, Aham. lá no Flemings, e aí quando ele foi abrir, ele trouxe eu não vou lembrar o vinho agora, era um vinho super tradicional, francês. Eu acho que era um espumante, mas Ele não tinha o equipamento correto. Quando ele foi abrir, a rolha entrou, Afundou. explodiu ali, jogou vinho. Explodiu no Amaury Júnior. No Amaury Júnior. E aí ele viu que não foi um erro dele, que não sei o quê, mas enfim. Olha, eu estava numa degustação dirigida para alguns empresários de Brasília, donos de restaurantes, pessoas importantes para a cena gastronômica de Brasília. E eu cheguei bem antes, claro, decantei os vinhos que eram importantes, preparei tudo. Fiquei lá 1h30 trabalhando antes dos convidados chegarem. E aí preparei tudo, veio à mesa, os sommeliers, os donos de restaurantes, fiz todo o serviço. Eram, sei lá, quase 20 vinhos diferentes. E degustamos todos eles. Já no final, ali estavam já para finalizar o almoço, eu fui tomar uma taça junto com o principal convidado, né? Então ele estava sentado no meu lado esquerdo, eu estava com uma taça aqui na mesa e fui pegar a taça. No que eu peguei a taça, eu não sei o que aconteceu, a taça enroscou, não importa, a taça virou Putz, e grila. sujou todo o braço do cliente. Eu fiquei desesperado, né? Desesperado e tal, mas era um vinho muito importante e aí eu falei, putz, me Tipo um desculpe e tal. Petrus, assim. Eu me desculpei com o cliente, ele percebeu que foi um acidente e tal, mas aí ele estava super tranquilo, estava super feliz, porque realmente eram vinhos muito interessantes. Falou, olha, não se preocupe, eu não vou nem lavar essa camisa, porque com esse vinho aqui eu vou emoldurar a camisa e vou guardá-lo. Mas, assim, é presença de espírito, Total. simpatia, e você tem que agir com naturalidade. Problemas acontecem, sempre. Acho que é compartilhar a riqueza, né? O conhecimento não que o tem o que sommelier tem é uma riqueza. É horrível, tá? Não deixa de ser horrível. Fiquei consternado, mas fazer o quê? Faz parte do processo. É o que você falou, tem que ter essa ideia de que você e compartilhar de forma apropriada a riqueza. Claro, né? claro. Porque dependendo da forma que você compartilha, acaba sendo uma forma arrogante e você pode estragar uma ocasião. Sim, A responsabilidade do sommelier Sem dúvida. é muito É grande. muito grande. E pra vocês terem uma ideia da responsabilidade do sommelier, eu já falei, né? A Rosângela é a nossa sommelier convidada e ela está fazendo o serviço do vinho. A gente começou a tomar esse vinho branco, ele não estava na temperatura apropriada, era um vinho, até um Riesling delicioso, a gente não está tomando ele às cegas. A Rosângela chegou, já detectou, enquanto nós estávamos conversando, ela colocou na temperatura ideal e já estamos degustando um outro vinho. Mudou completamente A importância do profissional do vinho. serviço correto do vinho. Até por isso que a gente já vai chamar ela. Vou fazer uma última pergunta para você antes de chamar a Rosângela, que é o seguinte: e quais são as maiores adversidades ou as adversidades que você detecta com mais recorrência para o profissional que se formou para trabalhar no mundo do vinho, para o sommelier formado? Primeira coisa é que a formação profissional de sommelier, ela não é fácil, ela demanda tempo e ela tem um custo.
Os vinhos têm um custo, a formação tem custo, e infelizmente não é acessível para todo mundo. Infelizmente. E aí você gastou ali 2 anos e meio com vinhos, com livros, até com Estudando viagem. muito, né? Bastante. E o mercado não está pronto para receber esse profissional. Ainda não está pronto. Ainda tem um problema sério de remuneração, de reconhecimento, de entendimento do que esse profissional deve e é capaz de fazer. Então ainda tem um gap bastante grande, né? Quando a pessoa termina o curso, quer se inserir no mercado de trabalho e eu recebo muita consulta. Como é que eu começo? Onde eu vou? Para quem eu peço emprego? Vou para restaurante? Vou para importador? Vou para evento? O que eu faço? E cada pessoa tem um caminho diferente. Né? Eu lembro muito claramente quando eu comecei, eu fiz um caminho inverso. Todo sommelier, normalmente, vai para restaurante, trabalha um período grande ali e depois se aventura por outros caminhos. E o meu caso foi completamente contrário. Eu fui primeiro para a importadora, fiquei lá 2 anos, quase 3 anos, fui para uma segunda importadora e só depois disso que eu fui para restaurante. Então eu fiz um caminho contrário. E quando eu cheguei no restaurante, eu já tinha bastante experiência, não é? Porque fazia evento, fazia bastante wine dinner, tinha muita rodagem ali. Na importadora, né? Na importadora, pela importadora, Isso, mas eu já entendi. tinha contato com os restaurantes. Uhum. Né? Então eu conhecia toda a rotina, eu treinava as equipes. Isso. Então quando eu fui para restaurante, eu já conhecia toda ali a rotina. Uhum. E as pessoas já me conheciam. Então eu já entrei na restauração num nível um pouco diferente. Né? O que não é normal para todo mundo. O caminho normalmente acho que é o inverso. É o inverso, exatamente. E a remuneração ainda é muito aquém da formação e da qualificação exigida. Um sommelier de ponta precisa falar inglês, precisa falar alguma coisa de espanhol, né? Precisa dominar Excel, precisa dominar algumas ferramentas de gestão empresarial. Né? Não pode ser uma pessoa sem capacidade intelectual. E você não vai tratar essa pessoa, esse profissional, de um jeito menor. Né? E não vai ficar. A pessoa tem ali investido X mil reais na formação, mais tempo, eu não vou ficar aqui sem ter uma perspectiva profissional adequada. E isso ainda é um problema a ser resolvido. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. Eu tenho feito um esforço grande de conectar os alunos da ABS para o mercado de trabalho. Muitas vezes sou consultado, olha, preciso de um profissional, ou o profissional quer uma primeira oportunidade, eu tento fazer essa união. Né? E nem sempre é fácil. Né? Mas esse é um desafio que a gente ainda precisa enfrentar com um pouco mais de firmeza. Acho que a ABS pode ajudar isso, nesse ponto, mas é uma tarefa que está mais conectada com o empresariado ainda. Nesse trabalho de reconhecimento, de buscar alternativas e entender o que é o profissional sommelier para o mercado. Aliás, diga-se de passagem, me impressiona muito a cultura do sommelier. É incrível. A gente acha que, a gente começando lá com o Vini Santiago, foram os nossos primeiros entrevistados, aí a gente observando que cada um, para além da cultura relacionada ao vinho, tem um skill, né? Então, o Gabriel Raeli, por exemplo, para além de ser um grande profissional, um baita comunicador, o André já falou no nosso podcast anterior, eu não pude participar, o Gabriel Raeli foi o co-host do André, não por um acaso, né? O cara, como eu já disse, para além do conhecimento do vinho, um baita comunicador, o Arrebla nem se fala, né? O cara do conhecimento, enfim. Patrícia Brentson, Renata Alves o Wallace, né? Você vê assim, Neves. os profissionais de sucesso, eles não chegam ao sucesso. Eu comentei, acho que isso no podcast do Wallace, né? Tem um amigo meu que disse, não há atalhos para o caminho da sabedoria. E no que diz respeito ao profissional, ao sommelier, é esse acúmulo aí de conhecimento para o exercício da profissão. Concordo muito com tudo se você perceber, a própria função exige que a pessoa tenha curiosidade. Se não for uma pessoa curiosa, não vai ficar com o sommelier. Tem que ser curioso. Tem que entender de climatologia, entender de geografia, entender de história. Porque você tem uma série de
acontecimentos do mundo do vinho conectados com histórias da Segunda Guerra Mundial, até antes disso. Né? O Jerez, então, na semana do Jerez tem 3 milhões de história. Então, você precisa ler bastante, estudar bastante, e com conhecimento de artes. Né? Quem foi Dante Alighieri, que esse cara, né, o filho dele tem uma vinícola. É um colégio aqui, né? Dante Alighieri. Não, um colégio que tem aqui em São Paulo? É um colégio. Então você é exigido em outras áreas que não somente técnica do vinho, sem o qual você não tem sucesso. E é a partir desse momento que você diferencia o resultado profissional de quem se destaca e de quem ainda está ali tentando um lugar de mais expressão. Tá. É isso. Vamos chamar a nossa Vamos que olha, a minha taça já está vazia aqui. Então, então a gente vai agora para o quadro Pergunte a Sommelier e a gente chama para conversar conosco a Rosângela Caino. Já está posicionada conosco, Rosângela. Eles perceberam essa mudança toda aqui, ó, foi assim. Rosângela Caino, e eu vou começar perguntando. É Caino ou Caino? Caino. Caino. Então, é como se tivesse um acento, mas não tem. Não, isso é um problema que veio da origem italiana. Então já só tem que administrar agora daqui para frente. Tá bom. Então, a Rosângela Caino, que é sommelier, e você tem uma trajetória parecida com o Edu, no sentido de que não é sua primeira profissão, certo? Fala um pouquinho da Rosângela pra gente. Corretíssimo, quero falar, sim, vou falar da minha trajetória, mas antes de mais nada eu estou muito preocupada que vocês estão com a taça vazia. Então, perfeito. Muito enquanto a Rosângela serve a gente vai passar agora para os vinhos tintos. Vamos passar aqui para um vinho tinto. Isso. Quer dizer, o meu pode ser o primeiro, tá? Que é um vinho tinto. Então, como vocês já sabem, nós vamos tomar agora 2 vinhos às cegas. Um dos vinhos fomos eu e o André que trouxemos. O outro vinho foi o Zé Edu que trouxe, né? Obviamente, o Zé Edu não sabe o vinho que nós trouxemos, nós sabemos o vinho que o Zé Edu trouxe. A Rosângela escolheu ali e ela começou com o nosso vinho, o André Gaiofato. Porque você ficou provocando que ela queria começar com o vinho dela, agora ela foi lá e inverteu o vinho, começou com o nosso vinho. Então a gente está tomando o nosso vinho. Rosângela, fala um pouquinho de você. Respondendo a tua pergunta, então, eu sou jornalista de profissão e formação, 22 anos trabalhando em redações de televisões Brasil afora. 22 anos? Aonde você trabalhou, mulher? Eu achei que ela tinha 22 anos. Ela tem 22 anos de profissão. Aonde você trabalhou? 22 anos de profissão, 22 anos trabalhando em televisão, 24 anos como jornalista. Televisão? Eu sabia que eu conhecia você de algum lugar? Não? Não sou famosa. Eu trabalhei em bastidores, mas trabalhei no Rio Grande do Sul, trabalhei em Brasília, coordenei equipes em Brasília muitos anos e trabalhei aqui em São Paulo também muitos anos. Tive a graça e a sorte de trabalhar nas principais TVs do Brasil e tive uma experiência riquíssima em redações e trabalhando em televisão. Que legal! Mas também sempre fui uma apaixonada por gastronomia, por vinhos, e chegou um momento, falei, bom, eu preciso estudar ainda um pouco mais para entender um pouco mais sobre o que é o vinho, qual é a técnica do vinho, por que uma coisa fica melhor com outra, porque eu sempre ouvia uma coisa, mas o tinto, o branco. Resolvi estudar. E aí, enquanto trabalhava em redação, comecei a estudar. Mas veio de onde deu o clique, assim, de... Sempre gostei de comida e bebida. E desde criança... Eu fui criada em fazenda. Ai, que legal. E desde criança eu cozinhava em fazenda. Você é gaúcha? Sou gaúcha. Tá. Nascida no Rio Grande do Sul. Sou nascida na terra de Érico Veríssimo, Cruz Alta. Ah, que legal. E cozinhava em fazenda. A gente morava em fazenda. Você não tem padaria perto, não tem mercado perto. Você tem que cozinhar, né? E eu sempre gostei. E aí, naturalmente, depois, quando você vai crescendo, se desenvolvendo, atinge idade para experimentar alguma coisa, comecei a provar vinhos e gostei de vinhos. Só que eu sentia a falta do conhecimento técnico, para entender tecnicamente do que se trata, o que é um vinho. E aí fui estudar, enquanto ainda trabalhava em redação. Faz 2 anos que eu deixei as redações, faço alguns projetos ainda na área de comunicação e também muitos projetos na área de sommelier. Então, a gastronomia lá do passado, que é aquela gastronomia de fazenda, que é algo muito marcante, você conectou com o vinho mais para frente, que eu acho que é uma coisa que é uma pergunta até... E no Sul ainda, né? Que tem tradição de vinho, que é uma pergunta até que a gente vai fazer aqui, que é de um telespectador, de um ouvinte nosso. Quem não e resolveu se profissionalizar. Daí foi fazer uns Exatamente. Cursos quando ainda jornalista e resolveu se profissionalizar. Mas você vê que olha como é a coisa da experiência gastronômica que você carrega junto de si. Sim, né? sim. Eu trago hoje para as minhas experiências personalizadas de sommelier os pratos típicos do Rio Grande do Sul, por exemplo.
Comida afetiva, comida que toca o coração e que combina com uma série de vinhos. Lá atrás eu não sabia, hoje eu já sei o que combina com os vinhos e trago também um pouco da experiência. Não combino só comidas do sul, evidentemente, mas trago também as comidas da minha infância para as experiências enogastronômicas aqui em São Paulo. Mas ela sabia já que eu ia fazer essa pergunta? Porque eu tenho uma pergunta mais ou menos... Eu não. Um seguidor aqui mandou uma pergunta. Então segura aí. Eu ia Segura aí que eu vou fazer perguntar uma pra ela, pergunta. na verdade, o que eu perguntei pro Marcel Iwa, que é Miwa, que é um dos autores do livro Guia do Vinho. Você ia falar guia dos estudantes, cara. 2023 Guia 2024. dos vinhos. Eu não sei porque que a gente estava conversando. É o nosso podcast que está atualmente, é o último, né? Foi lançado por último. E a gente estava falando da culinária paulista e eu perguntei para ele assim, paulistana, na verdade. Qual que é o prato típico da culinária paulistana? E ele respondeu muito bem, né? Obviamente. O Marcel é jornalista, formado em Direito, mas é jornalista. E crítico gastronômico, né? Ele falou assim, olha, a comida paulistana ela é universal. E você disse assim, ó, eu hoje trago para minhas experiências a comida típica gaúcha. Qual é a comida típica gaúcha? Comida típica gaúcha está intimamente ligada com carne. Churrasco, prato típico, né? Churrasco, prato típico, né? Mas não só churrasco. Você tem uma culinária muito focada também em carne de cordeiro, que lá no sul a gente chama de ovelha, né? Carne de cordeiro. Tem uma coisa que às vezes a comida é muito mais simples, porque a comida também é da origem dos tropeiros. Então, a comida era misturada, a carne e o arroz cozidos na mesma panela, que vem a origem do carreteiro, que é um prato que se difundiu Brasil afora, tá em todos os lugares. Mas tem muita conexão com a carne. A Legal. comida do sul tem muita conexão com a carne. É a comida que mais toca ao gaúcho ainda hoje. Tá. Agora você ouviu, né? A gente estava conversando com o Zé Edu sobre a ideia de formação do profissional, o que ele vê como qualidade no profissional, né? O que ele destaca, quais são as adversidades. Você, sommelier, passou pelo processo, se formou. Que não é fácil, tem que ralar pra... Ralou para a formação. Quais foram as principais... Quais eram as suas expectativas com relação ao mercado e quais as principais dificuldades que você encontrou para conseguir alcançar essas expectativas? Eu tive uma situação bastante privilegiada, porque eu consegui fazer a formação de sommelier, o que exige um pouco mais de esforço, evidentemente, enquanto atuava profissionalmente em outra área. Brasília ou São Paulo? Você Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo. E eu decidi também fazer um curso de sommelier profissionalizante, porque eu também já estava de olho nesse mercado para atuar como profissional na área do vinho. Agora, o que são as dificuldades? Eu acho que ainda a gente tem um longo caminho, um grande desafio para nós que trabalhamos com a cultura do vinho, é difundir a necessidade da cultura do profissional que atenda o vinho. O Eduardo falou muito da questão do sommelier. A gente vive hoje em São Paulo um grande centro gastronômico, reconhecido mundialmente. Exato. Acabei de voltar de uma viagem fora e as pessoas, quando a gente fala que mora em São Paulo, que é de São Paulo, as pessoas, São Paulo, comida boa, restaurante ótimo, serviço bom. E ainda aqui em São Paulo, hoje a gente percebe a dificuldade de alguns restaurantes que não têm um trabalho de sommelier. Verdade. Muitos restaurantes. A gente tem um número, existe um número? Restaurantes de bom nível. Quantos sommeliers existem nos restaurantes de São Paulo? Eu acho que não tem isso. Atuante, não tem esse número. Mas eu conheço uma boa parte dos que trabalham. Eu vou dizer que mais de 90%, 95% dos restaurantes não tem sommelier. Caramba. Muito mais. 95% não tem. Não tem. A gente está falando de um nicho, de um pico da pirâmide muito estreito. Entendi. Muito estreito. Então, tem um ponto crítico que eu acho que quem está nos ouvindo agora, né, os empresariados, pode prestar atenção. Ainda se enxerga o sommelier como um custo. E o sommelier não é custo. O sommelier é um gerador de negócios. A gente tem um número muito, muito fácil para isso. Nos Estados Unidos, a gente tem esse número porque recentemente eu voltei de uma viagem no bootcamp com sommeliers do mundo todo. E de 30% a 40% da receita do restaurante vem da sommelier. Vem da venda de bebidas, vem da venda de vinho. Então, é inconcebível você abrir hoje um restaurante em Nova York, na Califórnia, ou em Toronto, em Quebec, e não ter um sommelier, não ter um profissional. E os melhores restaurantes, sabendo disso, disputam os melhores sommeliers. Claro. Porque eles sabem, é uma fonte de receita. Perfeito. Super Então, importante. Quando você vê um restaurante que tem uma estrela Michelin, ou um Bib Gourmand,
e não tem um profissional especializado no assunto, é um desperdício, é um negócio, mesmo aqueles que estão ainda numa fase anterior a essa, mas que tem boa projeção, bom serviço e não tem um qualificado ali para trabalhar no serviço do vinho, tá deixando dinheiro na mesa. Tá deixando literalmente dinheiro na mesa. Ou porque compra mal, ou porque vende mal, ou estoca mal. Ou porque vende menos do que poderia. Interessante. Né? Cara. Então, não é custo. O sommelier hoje, na restauração, dentro do estabelecimento comercial, é um gerador de negócios muito importante. Só quando o nosso profissional, né, o restaurateur, o chefe de cozinha, ou o dono de restaurante, entender isso, a gente muda de patamar. E a gente observa muito isso porque a gente visita muitos lugares e muitos restaurantes e gosta de provar. Quando você chega num restaurante que tem o trabalho efetivo do sommelier, rara mesa não vai ter um vinho acompanhando a comida. Exatamente. Rara mesa não vai ter uma... Todas as mesas praticamente vai ter só alguma mesa ou outra que alguém não bebe ou não gosta e tal. Mas senão a maioria das mesas, absoluta, tem vinhos. Quando você vai num ambiente que não tem o trabalho de sommelier, são poucas mesas com vinhos. A maioria não tem vinho. Porque a pessoa aí tem que ser... procura pelo vinho e não a oferta. Ela não recebe a oferta do vinho quando chega no restaurante. Não tem nem a cultura do vinho no local. Você percebe pelos acessórios, pelas taças, os garçons nem te oferecem a carta de vinhos, nem oferecem. Você tem que pedir. Aí você tem que pedir. Tem que pedir e tal. Então, a Às partir vezes do momento não que tem você... saca-rolhas. Acontece, Ou é o é. saca-rolha daquele borboleta, né? Que o pessoal estoura a rolha, né, com aquele bracinho assim. E aí você começa até a ter... começa a olhar do outro lado, quem está trabalhando lá, qual é a dificuldade que tem. Mas voltando para o assunto principal, eu vou reforçar. É uma miopia empresarial ainda, muito forte, que precisa ser alterada. Né? Principalmente porque está perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. E quando você mostra isso para as pessoas, você fala, putz, é verdade. Então, qualifica, traz alguém, dá uma remuneração correta, não é? Variável, fixo, tá tudo certo. Não sei se eu vou falar uma besteira aqui, ou se isso contribui também com esse cenário, que faz todo sentido o que vocês estão falando. Mas quando a gente, pelo menos, ao meu ver, quando você vê Estados Unidos, você vê Europa principalmente, você vê um processo de custo e, consequentemente, de preço do vinho na ponta bem menor do que o nosso. E não só isso, o custo do dinheiro fora do país é muito menor do que o nosso. O nosso custo de dinheiro é alto, e aí quando você vai especificamente para o mundo do vinho, a gente tem tributação, não é ainda culto por causa da cultura, enfim, de vários atributos ainda não é considerado um alimento, né? Enfim, é uma bebida alcoólica. Tem um projeto aí que está rolando, enfim, que pode melhorar. Mas você acha que o preço que a gente tem hoje aqui no Brasil, mesmo vinho nacional e vinho importado, também dificulta esse processo do cara olhar pós-pandemia, né? Muitos estabelecimentos acabaram até fechando, né? Na pandemia aqui no Brasil, e impactar nesse processo aí de abrir espaço para sommelieria e tal? Eu vou dividir a resposta em dois momentos. O primeiro passo é aquilo que a gente falou agora mesmo. Primeiro, reconhecer que o negócio do vinho, o negócio da bebida, é importante. Não é? E aí, isto feito, você tem um outro passo que é a adequação de preços. Então, hoje, por uma série de questões, incompetência, falta de conhecimento, não é? Você coloca tudo aquilo no preço. Então, muitas vezes o empresário coloca o markup 2,5 vezes, 3 vezes o valor de custo do produto. Isso é impraticável, isso realmente acaba afastando alguns consumidores porque não conseguem entender o porquê aquele vinho tem aquele preço na carta. Não é? Então, sim, isso também é um componente, mas eu acho que é um componente ainda posterior à primeira fase. Entendi. Não é? Porque tem um componente realmente que, às vezes, como não tem essa cultura de venda de vinhos, de enxergar na venda do vinho uma fonte importante de receita para o restaurante, muitas vezes o empresário faz o quê? Aumenta muito o preço das garrafas e aí acaba porque ele justifica que vende poucas garrafas. Não vendo, não vou... Mas você não vende porque você não tem um profissional adequado para fazer a venda do seu vinho, ou você não vende porque o seu vinho está caro? Porque aí você não pode querer tirar todo o custo que você tem das garrafas com 1, 2, 3 garrafas. Você tem que vender volume também. Então, a precificação do vinho no restaurante também tem que obedecer a uma lógica de realidade de mercado onde a gente está inserido, né? Você não vai poder cobrar, os restaurantes cobram uma boa
parte dos restaurantes cobra preços realmente muito altos para a venda do vinho. Afasta o consumidor, né? E a gente tem justamente o desafio contrário de atrair novos consumidores e manter os consumidores que estão provando vinho. É claro que você tem níveis diferentes de estabelecimentos. Então, um restaurante que tem taças de cristal Riedels alto, tem decanter, tem lá uma brigada, vai ter um custo mais elevado. Isso precisa ser refletido também em todos os produtos do restaurante. Porém, ainda é muito amadora. A formação de preço de venda ainda é muito amadora. Daí a importância do sommelier. Exatamente. Para isso então, também. Tem gente que não faz nem conta. Tô falando sério. O cara pega o preço de custo, multiplica por 2 ou por 3 e bota na carta de vinhos. E ponto. É assim, e muitos é o que lugares. ela falou, né? Não sabe porque não vende depois, porque não... Porque não analisou, né? Então tá não claro. olha o giro. Interessante isso. Não olha o giro. Pessoal, só para retomarmos aqui. A gente está no quadro Pergunte a Sommelier. É verdade. Lembrando, o quadro Pergunte a Sommelier. Nós sempre temos uma sommelier convidada que responde as perguntas que vocês enviam para que ela... Eu tenho uma aqui, hein? Mas pra eu quero que a nossa concluir, convidada- já que você retomou, já que você retomou, eu quero concluir a primeira Claro. pergunta que você me fez com relação às dificuldades. Eu não atuo no restaurante hoje, não atuo também em importadora. Eu faço experiências personalizadas de sommelier. Atendo alguns grupos, alguns jantares, algumas harmonizações, confrarias, trabalho em algumas feiras, em alguns eventos focados do mundo do vinho. Mas ainda, devo dizer para vocês, que o mundo do vinho é ainda hoje essencialmente masculino. A gente vem desbravando caminhos e vem desbravando espaços, porque ainda é um mundo essencialmente masculino. Digo mais, não só na ponta final que é o sommelier oferecendo vinho. Anterior a isso, né? A gente tem visto agora, recentemente, grandes enólogas em evidência, mas isso é algo mais recente. Você trabalha dentro da vinícola, a grande maioria dos trabalhadores que estão dentro da vinícola são homens trabalhando. E sei de uma experiência, estava agora fazendo estágio técnico em Portugal, trabalhando em vinícola, então ainda é um ambiente essencialmente masculino. Então você tem um desafio adicional, que além de você ter a competência técnica, a formação, entender do assunto que você está fazendo, você tem que ter uma postura que seja de disputa de espaço, sem nunca perder a ternura, né? Então você tem um desafio grande ainda quando se trata de mulheres atuando no mundo do vinho. Infelizmente, ainda é mais uma barreira que precisamos avançar. Preciso adicionar um ponto ao que você falou aqui. A gente já discutiu isso em alguns episódios. Por isso que o nosso quadro é sommelier, porque a gente quer dar espaço, a gente quer trazer mulher e tudo mais. Excelente iniciativa. Mas é um ponto interessante. Você falou que ainda que é um mercado muito masculino e branco. Certamente. E branco. Então, assim, tá incrível, porque nós temos aqui o Edu representando, temos aqui você representando. Mais. E 50 mais. E aqui é do nosso lado, né? Talvez, do nosso lado. O etarismo, né? O etarismo? O seu lado aqui de etarismo? Eu tenho quase 40 pouco. Não, mas é verdade. Mas é porque aí você vê a faixa imensa. A gente tem hoje uma população que está envelhecendo no Adorei Brasil. o que ela falou agora. A gente envelhece, é uma população que está envelhecendo no Brasil e nascem cada vez menos crianças. Mas a gente tem um público enorme na faixa de, 20 a 50, para desbravar e para que essas pessoas sejam consumidores de vinhos. Então, você não pode ficar focado no mercado masculino, branco, 50 a mais. Você tem metade da população brasileira é preta ou parda. Então, você tem que trazer esses consumidores para o jogo do vinho. Mulherada. A mulher também está cada vez consumindo mais vinho. Eu tenho atendido grupos de mulheres que as mulheres se sentem ainda um pouco constrangidas. Mas eu vou chegar no restaurante, eu não sei que vinho eu vou pedir. Vou pedir vinho sozinha. Então, tem muito complicado, disso. né, cara? Então, são coisas pontos que, simples que, na verdade, simples. É complexo, porque... Parece combinado, a gente vem tratando esse problema enfrentado pela mulher no mundo do vinho. De fato, parece não, né? O que a gente vem conversando é que há um preconceito com relação à mulher, e a gente teve a oportunidade de conversar com a Patrícia Brenzel, que, diga-se passagem, ela fez um post, ela cita você também. Ela é uma ótima sim, e ela trouxe a perspectiva da mulher negra, né? A gente vai falar um pouquinho com o Edu depois sobre isso, mas eu gostaria muito, pessoal, de retomar o quadro. Deixa eu fazer a pergunta que eles fizeram aqui, ó. Estamos no Pergunte a Sommelier, que, lembrando, é um quadro que você envia as perguntas. E você, profissional do vinho,
profissional do vinho em formação. Você que está passando perrengue aí no seu restaurante, na sua loja, quer compartilhar com a gente, manda pra gente como fez o... Aqui, a pergunta que veio... Ele não deixou o nome, ele botou, acho que deve ser um site, eu não fui atrás, mas chama Wine Folks, de Espírito Santo. Ele mandou uma pergunta interessante, que é uma pergunta acho que muitos querem saber. Como saber se um vinho de fato harmonizou ou não com uma comida? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que eu falo algumas coisas que não são muito lugar comum no mundo do vinho. O que você gosta, né? Você tem que levar primeiro em consideração o que você gosta. Então não adianta você propor a melhor harmonização, a pessoa não gosta. Não funcionou. Você não atingiu a experiência. Tá tudo bem. Agora, como que você sabe se o vinho funcionou? Você olha a comida, experimenta a comida. A comida tá legal, tá bacana. Você provou o vinho. O vinho tá legal, tá bacana. Quando você coloca os dois na boca e você tem um terceiro sabor, uma terceira gama de sabores. Funcionou, ficou legal, ficou melhor, funcionou o vinho com a sua comida. Você conseguiu atingir uma categoria, é quase como se você descobrisse um terceiro sabor. Porque você junta as duas coisas e melhora. Não necessariamente vai dar certo. Acontecem erros no caminho. Você tem uma ótima comida e um ótimo vinho e os dois não se conversam. Acontece bastante. Mas também para isso, na questão da sommelierie, você tem técnica. Nada é achismo, né? Se você estuda a estrutura do prato, o que ele tem de gordura, de acidez, de modo de preparo, de tempero, é molho, é selado, tem mais sal, menos sal. E aí você faz esse mesmo estudo, você tem um gráfico de comida, você faz esse mesmo estudo no vinho. O vinho tem corpo? Não tem corpo. É mais ácido, menos ácido, mais frutado, menos frutado, envelhecido, tem mais aromas terciários, mais aroma de fruta. Então você faz toda essa combinação. Quando você considera o vinho e a comida, tecnicamente, você faz uma análise, como se você fizesse um gráfico de cada um. Muito legal. Para poder fazer, para chegar a esse, bom, o vinho tem bastante acidez, aí você pode ter harmonização por similaridade ou por contraste. E me ajude com o professor. Similaridade ou contraste? Ou contraste. Então, você vai ter elementos que são comuns ou elementos que são muito diferentes. Por exemplo, gordura e acidez. São coisas completamente diferentes, mas o vinho com bastante acidez é ótimo para limpar o seu paladar da gordura. Então, o que funciona? Primeiro, acho que o que você gosta. Ah, mas eu gosto de tomar, tá bom. Você vai ser feliz, toma o que você quiser, com a comida que você quiser, gostei, tá ótimo. Esse é o meu primeiro ponto. Agora, se você quer avançar um pouquinho mais, uma parte mais técnica, você observa a comida, observa o vinho e vê se dá o match, né? Dá o casamento legal, se você consegue um sabor melhor ao juntar os dois na boca. E aí o detalhe, né, que às vezes as pessoas ficam um pouco constrangidas de não querer experimentar, põe a comida e o vinho na boca juntos. E aí você sente isso é um ponto interessante, dos isso sabores. É um ponto interessante. Não é falta de educação, não, tá? Eu concordo. Não, é falando, se tem algum coringa, existe algum vinho, alguma uva, alguma coisa que é mais coringa, é mais difícil de errar, assim? Ou é uma besteira grande que eu tô falando? Não, a gente tem uma cultura do Riesling e Chardonnay, são vinhos que normalmente têm uma acidez boa, né? Que combinam bem com queijos e pratos gordurosos. Dependendo da origem. Né? Se você pegar um Chardonnay de Mendoza é uma coisa, um Chardonnay de Chablis é outra. Não, mas simplifica um pouquinho no sentido de que não é tão técnico, né? Perguntou o Coringa, né? O Coringa, mais genérico. E o vinho tinto, de um modo geral, Riesling e Chardonnay, que são vinhos que costumam ter uma acidez boa, independentemente da região, que alguns vão ter uma acidez mais pronunciada, verdade. Mas tintos também vão bem com carne, de um modo geral. Se você tem uma carne mais potente, mais pesada, mais gordurosa, um tinto mais encorpado. Um Cabernet Sauvignon, até um Taná. Agora, se você tem uma carne mais leve, algo mais... Aí você já vai para um vinho um pouco menos... Ô, Ronaldo, um seguidor aqui, ó, André Gaelfato, acabou de mandar uma pergunta. Tem alguma comida que é muito difícil de harmonizar com vinho? Tipo, sei lá... Aspargos, aí, ovo. Ó. Ovo? Tem alguns alimentos que são bem... Chocolate? Chocolate também. Difícil? Pela gordura, claro. Pela gordura. Ovo é um... Ovo é difícil. É mesmo? Nunca vi alguém comer um omelete e um chardonnay. Mas... depende do preparo, como o Marro citou. Da gordura que vai botar ou não. Uma técnica que você usa para, antes de provar o prato e o vinho, que é o gráfico de Mercadini. É uma técnica que a gente usa, avalia os pontos da comida, gordura, acidez, sal, açúcar, picância, e você faz a mesma coisa com o vinho e sobrepõe esse gráfico. Quanto mais próximos for um do outro,
melhor poderá ser essa Que compatibilização. legal. Esse é um jeito técnico de você fazer sem precisar provar a comida com o vinho. E depois você faz um segundo momento que aí você testa de fato. É para você eliminar os ruins, entendeu? Entendi. Já vou tirar o que não vai funcionar. Entendi. E vou olhar depois em boca só aqueles que têm um caminho mais legal. O que a Rô está falando de alimentos mais difíceis é que tem uma textura, às vezes, que vela o paladar, ou que tem muita gordura, ou que tem muito sal, ou muita acidez. Os extremos são mais difíceis. O ovo você coloca em qual Textura. Sabe se E o ovo- aspargo? Que eu tô... Se a Eu tô textura, curioso com ovo coxê é aspargo. uma coisa, ovo cozido é o pior de todos. Ovo cozido é o pior de todos. Ovo cozido? É o pior de todos. Harmonização, sim. Porque ele dá aquela... É que assim, É aquela massa. Eu não na consigo gastronomia- imaginar abrir um ovo cozido. Eu não sei de onde que ele tirou o omelete, mas assim, a gastronomia, ela tem um verdadeiro, às vezes eu acho que um verdadeiro muito fetiche legal, pelo cara. ovo. Pra você ter uma ideia, ontem eu fui num jantar e a entrada o nome da entrada era o ovo perfeito. Que na Perfeito. verdade os chefes eles se esmeram com essa A história entrada do... chamava ovo perfeito. Por quê? Porque na gastronomia tem Entendi, muito esse tem, lance tem, dos tem, caras tem, fazerem tem. o ovo cada Tem, vez melhor. tem. Mas eu nunca pensei que... E tinha vinho, eu nunca imaginei nessa perspectiva da textura, né? Mas você tem soluções para isso. Uhum. Por exemplo, Dificilmente o ovo perfeito ele é um ovo solitário. Ele É, sempre tem um sim, acompanhamento. exatamente. E aí, E não vale a Assim? trufa, hein? não, Porque se vocês iam suscitar a trufa, que os franceses gostam bastante. A trufa é né? maravilhosa, mas você tem ali elementos de ligação. É o que nós chamamos para você pegar um alimento um pouco difícil e fazer a conexão com o vinho que você quer usar. Então, está sendo ovo perfeito, tem alguns que fazem uma redução de vinho tinto, ou ele é preparado em vinho tinto, para aí você fazer esse elo. Perfeito. Então você pode buscar isso com molho, pode buscar isso com condimento. A trufa seria um elo de ligação? Muito, a trufa é Muito, maravilhoso. né? É um dos pratos clássicos. Opa, Maravilhoso. Opa, desculpa. A trufa, você botar uma trufa branca Obrigado. com ovo, é um negócio espetacular, é maravilhoso. Mas aí o ovo é caminho para trufa. Aí a trufa isso. acaba É sendo. escada para trufa, né? Aliás, diga-se É algo passagem, que seja bom, mas não atrapalha a trufa, né? só por curiosidade, acho que eu já até mencionei isso aqui. Nós temos uma região no sul e acho que uma região da Mantiqueira produzindo trufas. Uma delas originariamente brasileira, a outra importada da Europa. Enfim, só a título de curiosidade. Muito bom. Encerramos então uma pergunta e Não, voltamos não, agora tem com... mais uma ou não? Não, do sommelier não. Tem aqui, mas era do mercado, ela já falou. Do Wine Folks aqui, Felipe, já falou. podemos Então, voltar vamos continuar tomando com... vinho, vamos. vinho. Até Perfeito. porque eu vou querer daqui a pouquinho saber a opinião do Edu. Mas o Edu vai ter que fazer o seguinte, ele vai disputar a final, né? Então, Ele vai aproveita disputar e a fala- final, cara. Assim, ó, na ABS ela também desenvolve um concurso que é Sim. anual. A gente Sim. entrevistou o ganhador do ano passado, foi o Wallace. Wallace Tivemos a Neves, oportunidade de entrevistar também o tricampeão Diego Arrébola. Sim. E qual que é a ideia, como que se dá esse concurso no âmbito da ABS? E diz um pouquinho, você está participando do concurso desse ano. Explica pra gente aí. Os Edu, concursos por favor. feitos pela ABS Brasil, nível nacional, ela segue o mesmo preceito da ASI, que é a Associação de Sommelier Internacional, francesa, que foi criada na década de 60. Tem aí quase 100 membros, países membros, e o Brasil é um dos mais antigos associados da ASI. Os mais antigos. Que legal, não Tá? sabia disso não. Nós somos um dos primeiros associados. A ABS tem quase 40 anos, a ABS Brasil, e a ABS São Paulo tem 35 anos, perto disso. Portanto, é muito bem estabelecido. E o concurso, ele é voltado para as técnicas clássicas. Ele vai cobrar do candidato o atendimento clássico de um restaurante internacional. O que se faz aqui em São Paulo, em Roma, em Tóquio, não importa. Então, é um preceito igual para todo o mundo. É igualzinho ao concurso internacional. Igualzinho. Então, você tem ali uma prova escrita, prova teórica, em que, no caso do Brasil, assim como internacionalmente, só os mais bem posicionados é que vão para a final prática. Então, você faz uma prova e ali avalia-se todo mundo e só os 3 primeiros é que vão disputar a final de serviços. Que o ano passado foi televisionado, foi ao vivo. Esse ano também será. Vai ser ao vivo? Pelo YouTube também. Ah, que Ao legal. vivo.
pode sincronizar lá que vocês vão assistir Bacana. tudo em real time. Legal. E aí, a prova prática, ela consiste de algumas Assistir etapas. fisicamente lá? Pode também. Só que é em Maceió. Esse ano em melhor Maceió. ainda. Melhor ainda, Melhor. pô. É aberto. Mas aí sim. o difícil vai ser vocês quererem ir pra assistir a final, né? Tem que sair da praia pra tem um assistir a final. concorrente grande ali. Desculpa, Edu, te Aí, interrompi. a prova é mais ou menos assim. Você se apresenta em uma sala. Aliás, os candidatos ficam isolados, não sabe o que está acontecendo, não conhece o cenário. É tudo surpresa. Né? Então você fica isolado, sem telefone, sem nada. Fica ali esperando. É sorteada a ordem de apresentação. E aí você se apresenta na sala. Fala o seu nome, onde você trabalha. E aí você recebe as instruções, que normalmente seguem esse circuito. Você vai degustar e descrever 3 vinhos completos, né? Vai degustar 5 líquidos em taça preta e dizer o que é, identificar o líquido. Pode ser tudo, água, chá, café, vinagre, É mesmo? saquê, tudo, qualquer coisa. Tequila. Não é? E aí você identifica o líquido. Ó, isso aqui é whisky americano, isso daqui é um brandy de Jerez, isso daqui é um saquê, é uma ginger ale, um licor limoncello, em taça preta. Passa isso, aí você vai para uma abertura de espumante. Então, uma outra mesa, com outros jurados, você vai abrir lá o espumante e servir todo mundo. Pode ser solicitado para você fazer um drink clássico. Dry Martini, White Lady, Manhattan, Caipirinha. Negroni, Rabo de Galo, tudo. Que rabo de galo agora Né? Você tem que saber fazer. Legal. Você vai lá, executa o drink e entrega para a pessoa que pediu. Feito isso, você vai para uma mesa com 4 ou 5 ou 6 pessoas, que são a simulação de um almoço, de um jantar. E você vai ser solicitado a fazer uma indicação de um menu completo. Entrada, primeiro prato, segundo prato, sobremesa e complementos. E você precisa não só falar os vinhos que você quer, as bebidas, né? Não só vinho, que você harmoniza, mas quais os motivos que você Por acha. que você está sugerindo tal aquilo lá. vinho, tal... Exatamente. E Rapaz. sempre tem um tema. Sempre tem um tema. Então eles escolhem um tema e vão te perguntar a respeito dele. Por exemplo, na minha certificação era só pratos brasileiros com frutos do mar. E pedindo vinho tinto. Eu tinha que justificar qual tinto que eu... Já fala aí, já dá essa dica aí. Depois eu conto. Caraca, meu. Aí você faz isso, Isso eu posso falar, caraca, meu pai reclama. te pedem uma decantação de um vinho antigo, um vinho evoluído. Você vai fazer uma decantação, toda ali bonitinha, servir todo mundo, água, tudo bonitinho. Como se fosse num restaurante. Finalizado isso, você vai depois para um telão, onde vai ter uma carta de vinhos com possíveis erros, até 10 erros. Você precisa dizer onde está o erro e qual é o correto. Pode se mostrar alguma imagem, uma foto de um chateau, uma personalidade do vinho, você tem que identificar quem é aquela pessoa, ou qual é o chateau, qual é a região, não importa. Só que isso tudo é cronometrado, Tudo né? isso é uma outra coisa. Em cada estágio que você está, a banca te pergunta várias coisas no meio do serviço. Então você tem que continuar Tem que fazendo o continuar drink, serviço, o cara... tal, e Quem responder ganhou o último pergunta. Brasileirão? Você, Quem foi o último campeão mundial, por exemplo? Eu recebi aqui de um amigo um pecorino. Pode soltar isso para você. E aí você precisa falar para a pessoa, olha, mas pecorino, o senhor está se referindo ao queijo de ovelha ou ao vinho da uva branca pecorino da Itália, papapá. Você precisa mostrar para quem está fazendo a pergunta que você sabe as diferenças e sabe o que é uva, o que é queijo e tudo mais. E acontece de, por exemplo, você está fazendo lá o serviço, alguém vai te perguntar, olha, um amigo voltou da Áustria, você conhece o vinho da Áustria? Como é o vinho da Áustria? Você tem que conhecer. Tem que saber. Você não vai Quais são as perder principais ponto uvas, com né? concorrente. Zweigelt, Grüne tem que falar, né? O vinho branco, o vinho tinto e tal. Isso tudo em 30 minutos, tá? 30 minutos para fazer tudo. Isso é o que? Umas 5, 6 provas, eu acho. Pelo que você contou aí, que eu são pelo menos 5 2, etapas. 3, 4, 5. São 6 desafios, 6 tasks. Em 30 minutos. Rapaz. 30 minutos. Fiquei tenso aqui só dele falar. Qual vinho tinto harmoniza com estamos curiosos. prato de frutos do mar? Naquela certificação, eles pediram... Já fez um disclaimer aqui, ó. Naquela certificação, ele pediu uma sugestão de vinho tinto para acompanhar um prato brasileiro com base de frutos do mar. Eu havia sugerido um branco, evidente. Né? A minha sugestão foi um branco.
Puta, não vou lembrar agora, mas eu acho que foi um branco, foi um reserva espanhol. Uhum. Não, minto, porque eram só vinhos brasileiros. Aí eu mandei um Pisato Lenho e tá tudo certo. Sensacional. Mas ele falou, não, a gente quer um vinho tinto, né? E aí eu mandei um Pinot Noir, o Fúvia, do Ateliê Tormentas. Sensacional, Ateliê né? Tormentas. Nós já provamos na nossa confraria. É. Não lembro se você Já? lembra. Já. Aí eu justifiquei... não, desculpa, provamos o Fúvia, exatamente. o Nós Fúvia. provamos o Fúvia. E eu justifiquei porque deve era ser. um vinho que tinha um tanino mais menor quantidade de tanino, mais macio, que ia interferir menos ali com o prato que eles estavam escolhendo. Ah, tá bom. Mas aí ele falou, não, a gente vai abrir mão desse vinho, a gente trouxe ali um Rothschild, blá, blá, blá. Você pode decantar pra gente. Aí pega a garrafa e trata a garrafa como se fosse um Rothschild, né? 80 e tal. E que a garrafa é vinho- simulação, né? A garrafa é A fake. garrafa é garrafa de simulação. Né? É mesmo? É, Não é uma campeonato- garrafa original, No né? campeonato mundial, Deve. aí É rola o cara mesmo que tá lá. Às vezes rola um vinho espetacular mesmo. Mas é uma simulação. Então você precisa tratar aquela garrafa, mesmo que legal, o rótulo não seja aquele que está descrito, você trata a garrafa como se fosse uma joia. Né? Todo o processo como se fosse um Rothschild 85, bonitinho, apresenta o vinho, degusta, tudo bonitinho. É bem interessante. Muito interessante. Bacana, como eu falei, né, foi muito precisa a sua indicação aí do Fúvia para o prato que eles descreveram de frutos do mar, bem interessante. O Pisato também é uma vinícola que eu gosto bastante. O Fúvia, a vinícola é o Ateliê Tormentas, como você já disse. Do Marco Daniele. Exatamente. É bem legal. E o que você achou do nosso vinho? Olha, eu estou apreciando ainda. Um vinho interessante. Olha, lá você tem 30 minutos. Aqui você tem 3 segundos. Vamos dar 1 minuto, ó. Olha, eu tenho certeza de uma coisa. É um vinho tinto. Não, mas a gente vai Então já. eu já posso te dizer Como que a gente você tem começou mais bem. um ainda para degustar e já estamos aqui, o horário já tá Quase. seguindo, Não, põe mais Não. Agora você Não, não vou Tá pôr, eu só vou ficar com a garrafa Tá aqui bom. para daqui a pouco para começar a abrir, porque você sabe que eu coloco bastante alumínio aqui. Faça a descrição. Não, descrição não. Aqui, vinho tinto. Olha, deixa eu já vou até. Você Pode pode falar. fazer a descrição, mas a ideia aqui do programa boa. é dizer se você gostou ou não do vinho. Não eu precisa, gostei. não Vinho precisa bom, falar vinho se. bom, não precisa fazer. Se Notas, você quiser, eu não, obviamente não sei o quê. que pode. Acho que é um tal. Não, Não precisa precisa fazer nada acertar o disso. vinho. Nada Não, disso. nem me atrevo a fazer isso desse jeito, porque até foi uma pergunta que eu fiz. Guarda pro campeonato. isso. Fiz uma pergunta dessa para Pascaline Petier, que é uma francesa que trabalha em Nova York, que é uma das melhores sommeliers do mundo. E aí a gente estava discutindo os vinhos com estilo Novo Mundo e estilo Velho Mundo. E a nossa conclusão foi que isso já não existe mais. Isso já difícil, caiu, né? Já caiu. A não ser que é porque muito você- característico, né? Alguma coisa não, muito característica. Você pode né? fazer vinhos que tem a cara de Bordeaux. Você pode E fazer foi isso aqui no feito- Chile, pode fazer na Argentina, Como pode fazer faz isso. o Ateliê Tormentas, que todo mundo fala. Que é diz um francês, tal. Exato, que é um E Borgonha. você pode encontrar vinhos da Itália, feito com Syrah, por exemplo, que é a cara do Novo Mundo, da Austrália, por exemplo. Né? Então essa história não tem mais aderência com a realidade do mundo Perfeito. do vinho. E aqui, evidente, você vai falar, tem um estilo X, estilo Y. Mas qual que é o estilo que você acha? Você acha que é Novo Né? Mundo ou Velho Mundo? Olha, eu acho que é Velho Mundo, mas é um estilo mais austero. Você acha o quê, Rosângela? Você me coloca numa situação Velho mundo ou novo complicada, né? mundo? Porque aí eu vou discutir com o finalista, né? Não, o que você acha? O que você acha? Não. Eu acho que é Novo Mundo. Você, Ronaldo? Eu acho. Mas assim, gostou, Edu? Gostei, eu vinho bom. ótimo. Eu queria ter um pedaço de carne agora aqui para Exatamente. uma carne um pouco mais. Mandou bem agora, hein? Como Mandou disse bem a agora. Rosângela, Uma carne aqui, ó, um ancho, mal passadinho. Mandou muito bem. Ia Batata muito bem. brava. É pra ia isso ficar bem. mesmo esse vinho, hein? E Vamos abrir você? ou não? Gostou do vinho? Adorei o vinho, bastante frutado, bastante elegante, tanino macio, persistência boa. Bastante interessante mesmo, gostei. Elegante, persistência, qual que foi a Frutado. outra? Não, o outro que você diz, a outra característica. Taninos macios, Então, arredondados. exatamente. Bem macio. Descrição perfeita. Vamos abrir? Vamos lá. Vamos Mostra aí. abrir.
Hã? Mostra aí. Vamos abrir. ver É que eu sempre do que se coloco trata. bastante. Você queria esconder mesmo, hein? Ô, Filipão, Horas. qual que é a câmera que tá mostrando aqui, Filipão? Essa primeira aqui? Olha, eu posso falar que ele tem um estilo bem bordalês, bem É, bordalês. eu- Parece Eu, não, estilo eu, bordalês. eu falei que eu e o André a gente sabe a garrafa, mas eu esqueci o que ele trouxe. Não, Mas eu acho que o esse corte é vinho- bordalês. tem Aí você me ajuda. Esse vinho estilo é um bordalês. vinho de um produtor Nacional. Ele brasileiro. é Ele é brasileiro. brasileiro, de um vinhedo em Mendoza, no Vale do Mendoza, Uco. Vale do Uco. O vinhedo chama Emociones, que é o nome aqui desse vinho, Emociones. Emoções eu acho que é também a parcela lá no Uco. Isso. Boa. Ele faz lá no Vale do Uco. É um brasileiro que era do mercado corporativo. Legal. Enfim, Legal. tinha um Já- sonho. Já é nosso amigo, né? Já é Você nosso considera- amigo. Reinaldo, já considera Ele já amigo. participou do podcast. Depois vocês vão assistir o Que podcast. legal. O podcast, Que legal. O podcast número- foi muito legal. No começo. E ele faz esse vinho lá. Virou confrade, ele Virou participa da nossa confrade, hoje ele é um confraria confrade. agora. Que demais. E essa garrafa é a garrafa número 501 de 600 garrafas que ele produziu Legal. deste blend, que é 50% Cabernet Franc e 50% Malbec. Exatamente. 18 meses de barrica, Vale do Uco, Mendoza, Argentina. Boa. Pelo Legal. amor de Deus, você não falou. O quê? produtor é O o Hawine. Hawine. Hawine, que é do nosso amigo e agora Reinaldo. confrade Reinaldo Assunção. Não sei se depois agora que a gente, né, enfim, descortinou o vinho aí, tudo fica óbvio, mas tem uma presença forte esse do aqui, ó. Cabernet Franc. Sim, Sim, o Cabernet Franc está sim. bem presente aqui, É, verdade. e o Sabe o que mais chama atenção? O Uco tem despontado como uma grande região produtora de bons vinhos da Argentina, que traz mais frescor, mais elegância para o vinho, porque tem uma altitude um pouco mais elevada, uma temperatura um pouco mais baixa, né, na variação entre noite e dia, na amplitude térmica, e dá para os vinhos essa riqueza de fruta, com uma boa acidez, uma elegância, e hoje a melhor região vitivinícola da Argentina. o André não falou, mas você foi preciso. Esse é um vinhedo de altitude, né? O exatamente. Reinaldo mencionou isso pra gente Boa. quando a gente conversou com ele aqui. Um abraço pro Reinaldo, ó, todo mundo adorou seu vinho aqui. Boa. A gente, E logo tem um projeto dele aqui na Serra, aqui em São Paulo, ele Minas deu- Gerais, ele aqui. deu um spoilerzinho pra gente. Logo, mas a logo gente ele vai trazer- produzir no Brasil também o vinho Isso. dele aqui. Boa. Mas aí deixa ele voltar aqui pra contar essa história direitinho Vamos pra gente. mostrar então o branco, então, ou não? Ou depois? O branco? Qual que é a maçã Não, depois? o branco é que. Vamos o degustar que você aqui. trouxe? Que vocês já até provaram já. Não provamos não. Não? Provou sim. Ah, foi o primeiro. Foi o segundo, É, o meu o primeiro segundo você viu. vinho que estava na Ela temperatura serviu. adequada. Eu achei que. Eu sei. Putz, eu vou te falar que eu falei assim, nossa, esse melhorou muito. Eu juro. Eu falei assim, traz mais vinho aqui. Você... Eu falei, nossa, mas ficou muito diferente. Era outro vinho. Era outro vinho. Caramba, era outro A vinho. segunda Então rodada o foi vinho outro que eu vinho. comentei, na verdade, era porque tínhamos trocado de vinho. Mas isso que é degustação às cegas, nós nem Putz, percebemos. agora sim. É duas coisas. Isso é que é degustação às cegas e serviço do vinho perfeito. Mas vocês Você nem perceberam, percebe. que o vinho tinha ganhado Não, estrutura, muito. estava na temperatura já adequada. É que vocês não viram. Acho que quando a câmera ia aqui pro Zé Eduardo, eu ficava toda hora aqui. Traz aqui, porque tava Mas você gostou do espetacular. vinho? Muito. Demais. Muito. Posso mostrar? Claro, Por claro. favor, Vou Edu. mostrar aqui. Muito do vinho. Que vinho Esse que é aqui esse? o Petra Bianca. Puxa Petra Bianca é vida. um vinho feito na Puglia. Aqui para essa câmera. Na Puglia, aqui ó. Petra Bianca. Casta del Monte, faz parte do grupo Tormaresca, que pertence à Antinori. Então é uma das tenutas da Antinori, feitos no sul da Itália. E aqui é um corte de Fiano e Chardonnay. Na verdade, 90% de Chardonnay com 10% de Fiano. Chardonnay parte barricado e parte fermentado em tanque Com de aço inox. 90% já é um varietal ou não? Poderia ser um varietal. Depende da Poderia. legislação de cada da país. região Tá. especificamente. Mas aqui ele não declara como varietal. Ele batizou como Pedra Bianca em função da região do solo que tem naquela propriedade. Então é 90%. Chardonnay e 10% de Fiano.
Muito interessante. E é um vinho que muito Corpo de gostoso. Chardonnay. ele Muito tem um frescor da Fiana, um frescor do vinho que não passa em madeira e a complexidade do carvalho francês que está bem presente por aqui. E de um Chardonnay de uma região específica da Itália também. Né? Exatamente. Bem bacana. Safra 2019. Sensacional. Eu Muito adorei legal, o vinho, muito legal. adorei o vinho, achei sensacional. Pietra Bianca. Eu só não vou prová-lo de novo porque, felizmente ou infelizmente, né, o vinho, o Hall Wine, ele vem com uma proeminência assim que Pra você, a gente não vai conseguir voltar agora O André já vai tomar mais uma talagadinha. Vou tomar, sim. Se eu vou acabar ali, vou tomar. Edu, Mas é muito manda. bom mesmo. quais são as Eu vi que tendências você do gostou. mundo do vinho, na sua opinião? Nós temos alguma tendência? Essa é uma pergunta Gustavo? bem ampla, né? E Deixa aqui, tá? vou melhorar, mas não vou. Qual as tendências que você destacaria no mundo do vinho no Brasil e fora do Brasil? Se houver essa diferença, né? Eu acho que o Brasil, a gente que é muito crítico de vinho, precisa entender o momento do nosso país em termos de desenvolvimento vitivinícola. Somos muito jovens na produção de vinho. Certamente nós não conhecemos nosso terroir como conhecem os franceses que estão lá há 2.000 anos, 3.000 anos fazendo vinho. Assim como os portugueses, como os gregos, ou como os georgianos, né? Então a gente está ainda numa fase muito inicial de conhecer cada pedacinho do território, onde consegue fazer bons vinhos, quais são as uvas. Então, sabendo disso, nós precisamos ter o reconhecimento do esforço do empresário brasileiro de fazer vinhos. Ponto. Mas também precisa ter a humildade de falar que tem coisas que não são boas, que precisam ser melhoradas. Não é? E reconhecer aquilo que é interessante mesmo. Cena do mercado brasileiro. Mantiqueira é um lugar que está crescendo demais, muitos bons projetos, vinhos interessantes. Precisa equilibrar preço com qualidade. Perfeito. Às vezes essas coisas não andam muito juntas, mas tem um excelente potencial. Gosto muito dos vinhos de altitude de Santa Catarina, os brancos e rosados, acho que são bem interessantes. Gosto mais ainda dos nossos espumantes, né? Especialmente de Pinto Bandeira, que tem ali uma nova denominação de origem, né? É verdade. Para Cabigás, para Valmarino. Acho que ali temos excelentes exemplares de vinhos. E os tintos brasileiros me apetecem muito da campanha gaúcha. Acho que ali nós temos um lugar muito interessante para explorar um pouquinho mais. E se você me permite, eu vou acrescentar também Serra do Sudeste, no Rio Grande do Sul, que é de onde tem vindo boa parte da produção das uvas. Não tem vinícolas ainda, são poucas vinícolas que estão instaladas, mas Serra do Sudeste hoje é uma grande fornecedora de uvas. Sim. Inclusive para os vinhos, é matéria-prima para os vinhos que são feitos na Serra Gaúcha. É isso aí. Entram em blends e entram em cortes ou até mesmo varietais. A própria Chandon produz na Serra do Sudeste, que é Encruzilhada do Sul, município. E aí quem compra essas uvas são os caras da... As grandes vinícolas, os grandes produtores de vinhos no Brasil hoje já têm vinhedos lá. É uma região de um pouco mais de altitude, um pouco mais pedra, mais calor, uma chuva mais concentrada em alguns momentos. Só não vinificam ainda. Não vinificam. Ainda tem pouca estrutura vinícola lá, mas tem bastante vinhedo. Nós temos um mercado, agora falando para o mundo, né? A gente teve uma tendência nos anos 2000, que era a famosa parquerização dos vinhos. Né? É verdade. Em que todo mundo produzia vinhos musculosos, estruturados, uma bomba de fruta, madeira até o teto. E isso cansou. Muita gente não quer mais esse tipo de vinho e busca algo com um pouco mais de elegância, mais frescor. E agora estamos vivendo um outro extremo, né? São vinhos feitos com essa característica de acidez mais elevada, às vezes exagerado, falta um pouco de balanço. Então, tem essas duas vertentes hoje acontecendo. Saindo desse extremo musculoso, né, um Schwarzenegger da vida, para um outro extremo mais elegante, mas às vezes passa do ponto. Que é viticultura natural? Não estou falando disso ainda. Não é isso. Isso é outra coisa. Essa conversa de orgânico, biodinâmico, natural, já é para um outro podcast inteiro. Aliás, nós temos um podcast falando só disso com a Renata Alves. É um tema bastante controverso, porque uma parte dos produtores usam isso como marketing mal feito
e outros que praticam De né, verdade, de verdade, pela- nem falam a respeito. A gente tem vários vinhos de excelência que custam milhares de dólares Que já e são- que já são há muito tempo orgânicos ou biodinâmicos e que não citam isso, porque a concepção deles é outra. Não quero vender essa ideia, essa vender mensagem. porque o vinho é bom. Eu quero vender porque o vinho é bom. Não importa se o vinho é biodinâmico, natural, transgênico. Tem que ser um vinho bom, bem feito, bem executado, sem defeito. Não dá para você falar que o vinho é orgânico, biodinâmico, natural, ele está com acético no teto, um vinho desequilibrado, ruim. Então eu não compro, não bebo, não certo. vendo. Ponto. Né? Então isso... Eu te interrompi quando você estava falando que agora nós estamos no outro Isso, extremo, muito extremo. que é da acidez, às vezes, acentuada Exagerada demais, que desequilibra o vinho e esse vinho não está pronto para beber. Você vai beber ele daqui, sei lá quantos anos. E tem algumas uvas que estão se destacando em algumas regiões. Aqui no Chile tem muito Cabernet Franc, né, muito País e Syrah de grande qualidade. Cabernet Franc na Argentina aparece bastante. Nós temos aqui alguns cortes interessantes na Itália acontecendo, muito Merlot, bom Merlot. Na Itália? Na Itália, alguns Merlots aparecendo por lá. Já tem algum tempo, mas assim, em maior quantidade. Vindo muito vinho do leste europeu, do centro Europa, né? Eslovênia, Hungria, vinhos tranquilos, que não são os doces que a gente conhece, Tokai, por exemplo. Ou os vinhos laranja da Eslovênia, mas sim, vinhos tranquilos, muito bem feitos, dessas origens. Tem que ficar muito de olho nesses vinhos. E vai vir uma safra grande de vinhos da Austrália. Grande. Pode ficar atento. E os vinhos australianos são excelentes, ótimos, cara. são Que, ótimos. infelizmente, pelo menos, São ótimos. é difícil de encontrar ainda no Brasil. Mas vai vir bastante coisa. Porque eu vou te Vai falar, vir, cara. vai vir. Todos os vinhos australianos que eu tive a oportunidade. Eu uma sou certa um. dificuldade do não, preço, né? Ainda tem esse... além do câmbio, tem a distância, né, Sim. que acaba encarecendo Do também outro o lado do frete, mundo, né? seguro, né? Mas mesmo assim tem boas iniciativas, bons produtores que vai aparecer pelo Brasil aqui daqui a pouco. Legal. Muito bom. Boa. A gente vai sair do Tokai, né, que é um vinho doce, enfim, dos vinhos mais conhecidos do mundo, para ir para um assunto mais árido, mas eu não acredito que a gente possa não aproveitar a oportunidade de estar conversando com você e não tocar nesse assunto, ainda mais às vésperas do Dia da Consciência Negra, ainda mais tendo em vista a indicação de livro que você fez. A gente já abordou o tópico que a Rosângela trouxe, que é a mulher no mundo do vinho. A gente já abordou o tópico da mulher negra, preta, no mundo do vinho. O Edu, José Edu, né? Diretor da BS, sommelier conceituado, etc. E homem negro. Como é que o negro, o homem negro, ele também tem dificuldades no mundo do vinho? Você Como quer profissional do Você mundo quer do em vinho? ordem alfabética ou em ordem cronológica? Eu gostaria, na verdade, de você dizer assim, ó, não, eu não tenho nenhum problema com Infelizmente, relação não é a isso. possível. Não é isso. Infelizmente não é isso. Eu, de fato, tem duas coisas que eu preciso ressaltar aqui. Eu decidi que a minha atuação para combater essa dificuldade seria por dentro do sistema, né? Seria pelo exemplo, pela diplomacia, pelo trabalho entregue, né? De forma a não ter uma única vírgula a ser falada do meu trabalho. Eu sempre busquei dar esse exemplo. Eu acho que consegui algum sucesso nisso, né? Então, às vezes eu fui cobrado pela não explanação e exposição de posições contrárias a esse absurdo que é o preconceito racial, ou de gênero, ou de sexual. Mas muitas vezes você precisa ter a consciência que o pé na porta não vai resolver. Então eu abro a porta, abro com a fechadura, bonitinho, entro e aí promovo algumas modificações. Então esse foi o caminho que eu escolhi. Mas sim, tem vários desafios. Vários. Desde de falta de reconhecimento, falta de oportunidade ou desconfiança, seja de qualidade profissional ou desconfiança de qualquer gênero. Então você precisa a todo momento mostrar que você, além de ser capaz, né, é alguém de destaque. E não é pela sua cor, não é pela cor da pele, é pelo seu profissionalismo.
né? Então, essa é a minha busca diária, certo? Sim, mesmo na carreira de sommelier já enfrentei algumas situações, mas foi muito mais concentrada por como... eu acho que hoje tem um outro ponto importante. A pessoa que me olha de fora, ela sabe que não está com uma pessoa desqualificada. Então, hoje, para alguém demonstrar um preconceito ou evitar uma situação comigo, é muito mais difícil. Porque, como é que eu vou dizer? Ela sabe que vai ter problemas. Entendeu? Sabe que vai enfrentar alguma dificuldade posterior. Então, também é a forma que você se coloca nas situações. É evidente que nem todo mundo tem essa clareza, tem essa oportunidade, tem essa educação, né, para se colocar numa postura altiva, uma postura de reconhecimento. E aí você acontece um monte de problemas aí no mercado. Assédio, tudo mais. Então, hoje eu preciso dizer para vocês que é muito menor, né, a incidência de problemas. Eles acontecem, a grande maioria das vezes, de forma velada, não declarada, que você precisa respirar, né? Respira, pensa, fala, como é que eu vou reagir a esse momento? Inteligência emocional. O velado acho que é o pior, né? É o pior de todos, porque com certeza. E muitas vezes a pessoa, ela acha que ela pensa que não fez, mas fez. Entendeu? E aí você precisa mostrar de uma forma que não seja para piorar a situação, que fez uma caca. Né? Eu já enfrentei muito mais situações difíceis na outra carreira. Lá foi bem mais pesado, bem mais complicado. No mundo corporativo. No mundo corporativo foi mais pesado. Teve situações assim bem complicadas, bem difíceis. Só para deixar claro, né? A gente fez essa pergunta, eu acabei de elogiar aqui os sommeliers que a gente teve a oportunidade de entrevistar por conta do conhecimento deles. Gostaria de deixar muito claro que você não é exceção. Impressionou, eu e o André, a gente já conversou sobre isso, impressionou muito o seu conhecimento. O André destacou aqui, eu falei até que ele abriu o programa puxando o seu saco, mas é verdade. Você é muito educado, você transparece tudo o que você disse a respeito das qualidades essenciais que um profissional da sommelier, é assim que fala? Sim. Da sommelier precisa ter. Então, eu usei uma palavra unânime. E é verdade. Unânime, boa, eu conversei com muitas pessoas, eu sempre vou atrás das informações, tal. Converso com as pessoas. Né? Trabalho de apuração. Quem segue, amigo, e aí assim, e de fato, você é um cara unânime, em todos os sentidos. Então, o trabalho que você faz, as dificuldades que você já passou e passa, como você mesmo falou, né? De respirar fundo e vamos ser mais inteligentes do que a situação. Exatamente. Isso é plausível. De fato, não é fácil. Muitas vezes a gente quer perder a paciência e até às vezes partir para as vias de fato. Mas eu sempre penso no seguinte: como vai ser depois? Como é que eu vou fechar esse enlace? Né? O que vai ser no momento seguinte? O que eu vou ter de resultado disso tudo? É muito difícil, mas é assim que eu penso. E aí tem que se controlar, tal. Gasta um pouco mais com o antiácido depois. Mas tudo bem. Eu até hoje não briguei com ninguém em público ainda. Mas, Edu, a gente tem que entender que a luta é de todos nós. Obviamente que eu não sou preto, então a minha vida numa estrutura preconceituosa ela é mais fácil por conta da minha cor. Mas eu, pelo menos, encaro, se eu não tolero discriminação, não tolero preconceito, não toleramos, né, André? E a gente, de alguma forma, tenta... uma das formas é a gente tratar de um assunto, né, num bate-papo de vinho ou sobre a história das pessoas. Sim. Quando a gente está falando de história das pessoas, a gente tem que falar de certos preconceitos claro. que permeiam essas histórias. E o seu relato, aliás, o relato de vocês, né? Você trouxe o relato da mulher no mundo do vinho. Sim, claro. Foi importante às vésperas de uma data que é um marco histórico, que é o Dia da Consciência Mas desculpa negra. te interromper, mas assim, a gente tem um compromisso, acho, social por brancos privilegiados Com certeza. de combater por dentro do sistema
esses conceitos que são equivocados. Eu não preciso ser preta para combater o racismo. Isso. Eu não preciso ser uma Perfeito. mulher lésbica para combater a LGBTfobia. Os preconceitos vários que vão surgindo. Então, acho que o compromisso nosso também no mundo do vinho ou no mundo social onde a gente está inserido é combater os preconceitos. Eu não preciso estar sofrendo o que as pessoas sofrem, literalmente na pele, para ter uma postura diferente. Acho que é também um compromisso social e assumo isso, converso muito com o Eduardo sobre isso, que acho que é importante a gente também, em sendo branco privilegiado, combater o racismo. Só Sobre uma outra ótica. uma pinceladinha pessoal, né? Quando nós começamos a namorar, Como assim? Aí fomos surpreendidos. Você sabia disso, Fernando? A Dani sabia? Eles começaram a namorar agora. não. Já faz Aqui, um tempo. no camarim ali? Já Como é faz que é um assim? tempo. Quando eu decidi que a gente ia namorar, a gente conversou a respeito e tal, eu fiz uma pergunta para ela muito, muito objetiva. Eu falei assim, você sabe o que é namorar um homem preto? Você está preparada para isso? Rapaz... Aparentemente estava, né? Porque tá aí. Não, tá. Mas assim, mas é uma pergunta... Ou não sabia. Mas é mas uma pergunta que eu rapaz, precisava não, fazer, cara. porque não é para me isentar, é para preparar. Uma pergunta de uma tristeza Preparar. incrível, mas Porque- veja, né? Porque é complicado. Tem situações que você chega no estabelecimento, ninguém me olha, mas fala com ela. Você fala, e aí, Em então? compensação, se você fosse um homem branco, aí eles não Caraca. falariam com você, Falariam Se só fosse o comigo, contrário. né? que foi uma crítica que a gente teve de Exatamente. várias das mulheres que nós entrevistamos. Exatamente. também. Então, foi uma conversa, assim, acho que inusitada para ela, mas pesada, difícil. Mas tem que falar, tem que encarar. Se você não abre os olhos para o fato, você é condescendente com ele. Né? Então você precisa entender, olha, isso acontece. Como é que a gente vai reagir? Como é que a gente vai se postar nestas situações? Né? Já tive locação de casa recusada. Assim, Só pelo fato de você ser negro. quando o corretor me viu, simplesmente acabou. É mesmo, cara. É muito louco, né? Porque são coisas que você... E você E disse, que é a realidade, assim, é louco. muito louco, assim... e você disse uma coisa importante, a omissão é uma condescendência, e eu Claro. concordo com isso. Rosângela, acho que nós estamos concordando, né? Eu também acho que a luta é de todos nós, porque o preconceito não é algo que faz bem para a sociedade como um todo. Isso mesmo. E é isso. A luta é de Boa. todos nós. Vamos voltar para um assunto mais ameno, para a gente lá. finalizar. Eu tenho uma com um pergunta assunto boa mais- aqui pra Seguimos, começar a finalizar. seguimos. Então, eu ia perguntar. Olha, Qual que é? Manda a tua. dificilmente vai ser melhor. Olha Qual que- é o vinho? a minha, pelo menos pra mim, vai ser interessante. Acho que pra vocês também. Qual é o vinho preferido do Ô, você roubou minha pergunta! Você roubou minha pergunta, cara. Cara, todo mundo me pergunta Era isso. qual vinho tem que ter na sua adega, né? Todo Pô. mundo Não, pergunta mas são isso. perguntas diferentes. Eu queria É, perguntar é. isso também. Mas o primeiro é qual que é o vinho preferido E a Rosângela vai do falar dela também. Eu acho que Vai o pensando vinho aí. é a ocasião, é o momento. Edu? Vou te interromper. Você acredita que eu acho que 90% das respostas para essa pergunta que a gente já fez É. aqui, a resposta foi É, essa. é um momento. Perfeito. Porque a gente adora uma série de vinhos. Aham. Bebemos em volume muito mais espumantes, brancos e rosados do que tintos. Né? Uma questão do nosso clima, da comida Claro, e tudo mais. claro. E pela facilidade e tudo mais. Mas sempre que eu vou sair e vou pegar uma garrafa na adega para a gente poder tomar mais tarde ou sair, aí eu penso onde que nós vamos, com quem nós estaremos e o que vai comer. E o tipo de cardápio. Aí, tá bom, vamos no restaurante que tem lá, Paraná. Então vai ser essa garrafa aqui. Entendeu? Imagina O a vinho- dificuldade do rolê. Não, eu tô, Sair de casa. eu tô ficando bom nisso, porque eu pensei que vinho que nós vamos pegar pro Conexão Tanino hoje. que Eu, mentira, olha, hein, ó. liguei pra ele, falei, e agora? Qual vinho, momento, quem são as pessoas? Mas olha, sendo Gostei, mais objetivo, gostei. eu tenho gostado bastante dos vinhos brancos mais evoluídos, né? Com algum tempo de garrafa, ou alguma característica que chama atenção, com mais camadas de aroma, de sabor. Vinhos que entregam mais prazer. A gente bebe menos, mas bebe com mais qualidade. Então, hoje a gente está bebendo muito mais vinhos brancos. Tanto é que eu trouxe um branco para você provar. Né?
Hoje na adega, o que falta são os vinhos brancos, que eles acabam mais É rápido. verdade, na minha casa está acontecendo, mais principalmente rápido. nesse calor agora, né? Então, é verdade, seu é verdade. objetivo, hoje os brancos fazem mais na minha cabeça. Brancos espumantes. Brancos evoluídos. Brancos com alguma complexidade. Complexidade é densidade? Não. Né? Você pode ter, Complexidade. por exemplo, a gente tomou um Riesling no comecinho, né? Foi. Eu tomei um Riesling semana retrasada, um Riesling da Alsácia. Uma delícia. Sensacional. Uma delícia. Um vinho que tinha lá fruta, flor, tinha uma série de coisinhas ali que você fica conversando com o vinho durante um tempo, né? Fica ali namorando o copo. Isso me dá prazer. Não é beber por beber. Entendi. Né? É isso. Diga-se de Muito bom. passagem, os vinhos, os Rieslings da Alsácia, eu encontro com muita dificuldade no Brasil e quando encontro, caros. Qual é o seu vinho preferido? Não vale repetir o que o Edu já disse, porque como vocês são namorados, vocês tomam. Pode Não, ser mas nós uva também. divergimos, Pode nós ser uva divergimos. também. Então apresente a divergência. Nós divergimos. Pode ser uva, não tem problema. Eu sou um pouco audaciosa, né? Porque eu ouso divergir dele, né? É uma complicação. Mas Eu gosto- sei qual é. O meu vinho preferido? A uva eu sei. Qual é? É Chardonnay. Bom, meu cachorro chama Chardonnay. Exatamente, porque eu sei que seu cachorro chama Chardonnay. Eu vi que ele é o Chardonnay, Mas é que é que igual ao meu cachorro, um É um bulldog francês. branquinho, tinha que ser Chardonnay, né? Eu até fiquei na dúvida entre Riesling, que eu também gosto muito. Mas eu falei, não, francês vai ter que ser um Chardonnay. Mas eu gosto de vinhos brancos bem ácidos, bem com acidez pronunciada. Gosto de Chablis, Chardonnay, e gosto de Riesling também, com acidez pronunciada. Gosto muito de espumante, muito. Adoro espumante. Nacional, de fora, não tenho preconceito nenhum com espumante. Qual é o nacional preferido? Eu tenho alguns preferidos, né? Eu gosto muito de Valmarino. Tem alguns espumantes da Valmarino que são excelentes. Gosto de Cavigaice. Gosto de Pisato. Gosto de Guatambu, que é do sul. Conheço. Então, que é Muito da bom. campanha gaúcha. Então, todos têm espumantes de altíssima gama. Tem uma vinícola super pequena no sul, que chama, na região da campanha gaúcha, que é Batalha. Tem um espumante Batalha. São só 2.000 garrafas produzidas no ano. Um espumante Bem de bom. primeiríssima linha. Bem bom. Espetacular. E aí, para os tintos, eu já vou no sentido bem completamente diferente. E diferente, Ela inclusive, gosta do Eduardo. dos Eu mais gosto de encorpados. tinto encorpado, musculoso. Gosto de taná uruguaio. É? Eu gosto de vinho Tanazão australiano, uruguaio? Cirrazão. Gosto, adoro um taná uruguaio, adoro Syrah. Hawaiian. Perfeito, adoro. Meu, É o tipo de vinho que eu gosto. Hawaiian. Bastante encorpado e bastante... Vocês vão no restaurante, vocês levam, cada um leva uma garrafa, então, né? Não, a gente No leva mais mínimo, de a gente leva duas. garrafas, realmente. Duas garrafas. No eu mínimo sou duas. mais... Se tivesse que escolher entre Bordeaux e Borgonha, eu ia para Borgonha. E ela vai escolher Bordeaux. Bordeaux. Isso, Interessantíssimo. perfeito. E o que Muito o Edu bom. É legal. tem na adega para dar para um convidado que não bebe vinho normalmente ou não reconhece bons vinhos? Essa já é uma tarefa um pouco mais difícil. Mas a gente tem em casa, por exemplo, uma... Pérgola. Ele tem um pérgola. Não. A gente tem, assim, vinhos que são... Nada contra, pelo contrário. Não, eu acho Pelo que pérgola contrário. faz parte Eu da tomei nossa muito. Uma importância cultura. histórica. Tomei E muito. eu prefiro que as pessoas bebam vinho, Com certeza. mesmo que passem por um vinho não de vitis vinífera, vem lá para um vinho de garrafão e depois vai evoluindo, tá tudo certo, e é assim mesmo. Perfeito. E é importante para a nossa indústria nacional, porque Muito 90% que se bebe no Brasil ainda é esse vinho. Mas a gente tem vinhos que são coringas, vinhos que são, entre aspas, fáceis, que agradam. Deixa eu anotar. Faz. Que agradam Sempre uma tem boa parte. um branco um pouco mais Um leve. branco que seja mais frutado, que tenha ali uma percepção de fruta mais evidente, ou um tinto de médio corpo com bastante fruta. Um vinho do Douro, um vinho que não passou em madeira. O cara que tá assistindo, ele quer saber, você tá falando frutado, mas não tá escrito no rótulo que é mais frutado. Onde, como é que eu... Fala aí. Você vai comprar um vinho do Douro, por exemplo, ou do Alentejo. O Alentejo é ótimo. Alentejo até mais. Alentejo é mais fácil ainda. Alentejo tem algumas características que são muito boas para o iniciante do mundo do vinho. Uma fruta viva, uma boa acidez e muito prazer aromático. Você pega o copo, ele conversa com você fácil. Não é? Te dá vontade de beber esse vinho. Tanto os brancos quanto os tintos. Eu acho que o Alentejo é uma das origens de Portugal que o brasileiro mais gosta. Então, até R$100 você consegue muita coisa boa. Muita coisa boa mesmo. Eu recomendo.
Então você tem vários produtores lá com qualidade. Não vou falar um específico porque eu vou ser, Não, fica vou ser até injusto com os demais. Mas assim, a origem, Alentejo é muito boa. Douro em segundo lugar de Portugal. Você tem alguns vinhos aqui do sul da França, do Languedoc, Roussillon, que tem um bom preço e são legais também, brancos e tintos. Claro, o Chile, procure os vinhos mais do sul, né? Maule, Tata, são vinhos mais interessantes. Syrah é bem legal, Syrah é gostoso. Tem alguns bons vinhos de Carignan, bem legal, né, do Chile, alguns com preços acessíveis. E se tiver que comprar vinho da Argentina, eu vou para o Vale do Uco, vou pegar os vinhos de Cabernet Franc, são muito bons, corte com Cabernet Franc, ou os brancos também do Uco, feito com Sauvignon Blanc, com Semillon, tem muitos Semillons bem legais, e aí tem um preço um pouquinho mais alto, mas bem interessante também. Eu vou... Muito bom. Não vou resistir, vou pedir para tomar, já até limpei minha taça, vou pedir para tomar um pouquinho do vinho branco. E eu não limpei a mão, mas Que ele estava sensacional. André Gafato, nós já estouramos em muito nosso tempo. Estouramos aí, Filipão? Tem mais aí umas 3 horas de podcast? Não, mas eu queria antes saber da Rosângela. Qual que é o vinho que você tem na adega, que é a mesma adega do Edu, mas que é o seu para servir para um convidado não iniciado. Ah, e uma última pergunta. O que você... Eu concordo demais, né, com o que você disse, mas eu acho... A minha percepção, quem sou eu, mas enfim... de vinho Ronaldo Coringa por os portugueses, né? Eu diria mais Douro do que Alentejo, contrariamente ao que vocês, eu vi que vocês mais concordaram. Alentejo do que Douro, pô. O contrário. E os espanhóis não entram nessa também? Entram também. Os espanhóis é um pouquinho mais difícil de você comprar certo, porque exige um pouco mais de conhecimento. Tem que conhecer um pouco mais. Tem muita variação de qualidade. Tem zonas do centro da Espanha, La Mancha, Valdepeñas, que fazem bons vinhos num preço bacana. Mas o brasileiro só conhece Rioja, Ribeira del Duero, e são vinhos que têm um preço mais elevado. Então, tem que buscar Rumila, Múrcia, Valdepeñas, buscar o centro da Espanha, que tem uma produção muita coisa boa. mais importante, temos de volume, e chega no Brasil com um preço mais interessante. Então, pega lá o Monastrell, pode pegar um Tempranillo, um Garnacha, fica bem legal. Quem quiser um Garnacha um pouco melhor de Espanha, vai para a Serra de Gredos, que é altitude, e ali você faz um Garnacha muito elegante, menos extraído, uma fruta mais viva, mais acidez, um vinho assim para tomar de golada. Entendeu? Fora o que ele falou... O meu vinho também vai ter uma divergência aqui, né? Isso é o legal do mundo do vinho, ele é tão amplo que... Mas é uma coisa porque realmente é um vinho que eu respeito, gosto, e é um vinho nacional. Boa. E é vinho nacional, porque eu acho que a gente faz muito bem esse vinho. E é um vinho que muitas vezes ele é desprestigiado muito pelo preconceito. Vinho Moscatel. O Moscatel brasileiro é excelente, custo-benefício maravilhoso. Gosto muito mais do Moscatel brasileiro do que o Zasti, italiano. Alguns são bem Tem bons. acidez ótima, preço bom. Interessante. É um vinho versátil, que você tem que ver também quem já converti almas ao mundo do vinho por conta do Moscatel. Não, com certeza. Porque então as é uma pessoas... excelente indicação para minha pergunta. É verdade, Mas porque assim, ó... Você mas tem que, faz vinho, todo sentido. É um vinho que a gente faz no Brasil super bem, tem grandes produtores fazendo. Qualquer Moscatel que você comprar do Brasil, você não vai errar. Porque são bem feitos, o preço é bom, é um vinho que as pessoas podem começar a tomar, combina super com sobremesa, combina super com frutas, com morangos, com frutas ácidas, aí a harmonização por contraste. Super bom. É um ótimo vinho, gosto muito de oferecer. Excelente dica. Bem bom. Olha, nós estouramos em muito o nosso tempo. Foi um bate-papo assim muito agradável, muito eu tenho uma última enriquecedor. pergunta, hein, meu? Então, diga. Então, a última para gente encerrar. Projetos. Futuro, Eita. mensagem, tá aberto aí pra você. Fala pra gente aí dos seus projetos Vamos Tem futuros. todo o tempo do mundo que couber em 30 segundos. Não é isso não. Fala aí pra gente. Não, tem algum recado? Tem também? algumas coisas que são importantes para mim hoje. Participar desse concurso no Alentejo é muito importante para mim. Ser finalista do Campeonato Brasileiro também é um outro ponto de grande relevância para minha carreira. Estou focado nisso. Não estou preocupado em ganhar ou não ganhar, quero fazer bem a minha participação.
É claro que Já ganhou, na verdade, por ser um dos finalistas, já ganhou, né? Então isso é um ponto importante. Mas eu acho que eu tenho uma outra tarefa bem importante para fazer, que é a minha participação na ABS. Eu quero devolver um pouco mais aquilo que eu ganhei de experiência, de informação, para os próximos alunos e para a comunidade que circunda em torno do vinho, né? Eu acho que a gente pode fazer um pouco mais e eu vou trabalhar para esse objetivo. Então, talvez ser um pouco mais atuante na direção da ABS, para trazer a ABS para mais do dia a dia do negócio, do vinho, e ser mais permeável também às pessoas que gostam de vinho, que querem participar. Acho que essa é uma coisa que me interessa bastante e que eu quero que o triênio 24-27 seja bem, bem importante. Entenderam porque eu coloquei a palavra unânime, né? Rosângela, obrigado pela sua participação. Agradeço você é muito muitíssimo. simpática. Muito legal. As informações que você abordou aqui foram excelentes, né? As dicas, hoje foi uma conversa prática que acho que a galera vai curtir muito. A veia jornalística é até injusta, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, hein? Seus picaretas, vocês assistem e não se inscreve lá, clica ali, ó. Então, Pô, Dá o like. Dá um like e se inscreve aí, pô. Ajuda aí. A sua experiência jornalística foi até injusta na participação, porque, enfim. Então, obrigado demais. Zé Edu, como o André já mencionou várias vezes, você é uma gentileza, o seu conhecimento aqui super interessante e, de novo, né? As dicas práticas eu acho que a galera vai gostar muito. Obrigado por você ter topado participar. Obrigado pelo convite e pela experiência de estar com vocês. Valeu. Muito bom. Eu sou o Ronaldo Galo. Eu sou o André Gaiofato. Nós somos o Conexão Tanino. Saúde. Boa. 2 de branco e 2 de tinta.